boa noite, povo de Deus. Muito obrigado desde já pela sua audiência, por você já estar aí esperando esse podcast de hoje começar. Já estamos aqui ao vivo para todo o Brasil. Você que está aí do outro lado já vai comentando aí, já vai compartilhando com seus amigos, familiares e pessoas próximas a você, seus amigos aí que faz parte de grupo, né? Grupo aí de WhatsApp, posta lá o link, né, para todo mundo vir para cá assistir, que vai estar benção pura, sem mistura. Hoje estou aqui, né, com a dupla Giovanni Zélia. Boa noite, seja bem-vindo ao nosso podcast. Boa noite! Glória, boa noite! Maravilha! Prazer em receber vocês aqui. O prazer é todo nosso estar aqui nessa noite. Isso aí, a gente vai conhecer um pouco hoje, né, do trabalho deles, né, sobre a carreira deles, vamos falar sobre a carreira deles e também testemunhos que eu creio que vai edificar a sua vida. Creio que tem muitos, né? Muitos, bastante. São Muitas bastante. dádivas de Deus, né, para nós. É isso aí, você não perde por ficar aqui até o final desse podcast. Creio que vai ser edificante para você, para sua vida espiritual, né? Nesse momento aí de fé, tenho certeza. E você que não conhece ainda a dupla, vai passar a conhecer hoje, vai saber como começou a carreira deles, né? Isso. Tenho certeza que muitas lutas passaram, muitas provas, mas se estão aqui hoje é porque foram vitoriosos, né? Venceram e a luta não para não, né? Não para. É uma caminhada, Continua, né? A luta faz parte da caminhada Faz do parte crente, da caminhada, né? é isso aí. Sem luta não tem vitória, né? Como Não tem. diz os antigos, e é verdade, né? É verdade. Então vamos lá. Quando foi que começou a dupla, né? Vocês já são cristãos desde criança, adolescente. Eu sei que antes de casar, né? Talvez você foi criado na igreja ou ela foi criado na igreja. Os pais são evangélicos, eram evangélicos ou são até hoje. Como começou que vocês descobriram aí o talento para louvar a Deus? Um de vocês dois aí pode... Maravilha. Vou começar, Giovanni. Fica difícil porque eu gosto de falar, eu também gosto de falar. Vamos então dividir, né? Vamos dividir então. Divide aí. A história que juntou, né? A minha história e a história da minha esposa, né? Nós somos casados. Não é diferente. Nós começamos, na verdade, a minha história começou desde que eu nasci. Meus pais já eram cristãos, já serviam Sim. a Deus. Somos assembleianos, né? Eu sou assembleiano desde que nasci. Meus pais já serviam o Senhor. E eu cresci nesse berço, né? Nesse berço cristão. E a experiência foi chegando, né? À medida que a gente foi crescendo. Aos meus 6 anos, 7 anos, ali já descobri a aptidão para música. E aí minha mãe, ela colocava nós para cantar. E aí era eu e meu irmão cantava, nós era pequenininho. E aí tem toda uma história, né? Toda aquela coisa, né? Quando Ela- cantava errado, fazia o quê? nós tínhamos que ensaiar e ela vigiava a gente. E minha mãe, ela não entende de música como professores, mas de afinação, ela, na época, ela era crânio, como diz o ditado, né? E eu e meu irmão tinha que ensaiar. E aí, certa vez, rapaz, a gente foi cantar na igreja, a gente saiu fora do tom. E nós cantamos. E pra gente tava bonito, né? E a gente cantando e cantando. E aí quando o culto acabou, que a gente pegou o caminho para casa, na época, né, isso tem mais ou menos uns 25 anos, 28 anos atrás. E aí o pau quebrou, menino. Nossa. A mãe já prometeu. Quando chegar em casa, nós vamos conversar. Ela Porque vai estar assistindo depois Vocês aí, me hein? envergonharam. Nossa. Vocês cantaram mal. Vocês ensaiaram e vocês me envergonharam. Então, a Rapaz. gente cresceu com essa cobrança. E essa cobrança, ela foi uma cobrança boa, porque sem cobrança não tem É aperfeiçoamento. verdade. Quando as verdade. pessoas não são cobradas, elas se relaxam. É verdade. Elas se relaxam. Isso é uma dica para todos que estão nessa carreira da música, louvando a Deus, né? Cantando para o Senhor. Não entra naquela historiezinha, né? Vou cantar na igreja, ganho oportunidade, e aí chega assim, irmãos, eu não deu tempo de ensaiar, mas é para Deus, É né? pra Deus. Não, que isso, meu irmão, que isso? Nossa, eu Pra cansei de Deus. ouvir isso já. Para Deus o pior, não. É.
para Deus tem que ser o melhor, Ser o você tem que melhor. ensaiar, você tem que se dedicar. Então, cresci louvando a Deus. Aos 10 anos de idade, aprendi a tocar violão. E a gente cresceu sendo útil na igreja, né? Sim. Tocando, cantando. Na minha mocidade, eu ajudava no grupo de jovens, fazendo vocal daqueles louvores do Equipe Obra de Amor. Eu fazia a parte masculina. E aí fazia parte também no outro conjunto, fazendo voz masculina. Então, assim, desde novo, cresci nesse ambiente da música, trabalhando no reino de Deus. Reino de Deus. Rapaz, que bom que você teve uma correção também desde de pequeno, né? Porque, igual você falou, se não houvesse, talvez você não ia se aperfeiçoar, vamos dizer assim, né? Que por mais que sua mãe talvez, né, não entendia, né, igual os professores hoje, musicais, Mas que sabia o entendem, suficiente. mas sabia né? o suficiente para saber quando estava errado, né? Quando estava É. desafinado. E é o que você falou hoje, muita gente acha que é porque é para Deus, tem que ser de qualquer maneira. A gente chega lá na frente e canta de qualquer maneira. Aí eles ficam com vergonha, aí atribui isso. Quem tem que brilhar aqui é Deus, né? Foi para Jesus, irmão. É para ele. Isso, Então para ele tem que ser o melhor. Tem que ser né? o melhor. isso é uma desculpa. Né? Isso é uma É uma desculpa, desculpa. que as pessoas têm para justificar o relaxo, né? Verdade. A falta de comprometimento. Se Isso. você começou a louvar a Deus, cantar na igreja, e você percebe que você sempre está ganhando oportunidade, sempre as pessoas estão Isso. vendo você como um bom cantor, como alguém que desenvolve a música, Sim, então isso aqui já é um alerta para você começar a se dedicar melhor, isso. porque até para a própria pessoa também é vergonhoso você ir cantar e passar aquele Verdade. vexame, né? Isso. E mais hoje nas igrejas, quando você vai cantar, não tem um cantor só, geralmente tem 2, 3 cantores. Tem vários, Infelizmente não deveria ser assim, mas as pessoas elas sabem fazer comparação. Quando uma pessoa canta direitinho e a outra que está cantando sem comprometimento com aquilo que está fazendo. Verdade. Então é muito importante ter compromisso, né? E comprometimento com aquilo que está fazendo. É verdade. Principalmente porque é pra Deus, né? E isso. E um detalhe, né? Pelo menos quando era na época de CD, né? Tempo bom, né? Nossa, Rapaz, tempo bom. na época de CD, aí eu lembro que eu já fui cantar em algumas igrejas, que os irmãos botavam o CD lá pra tocar, aí no meio arranhava, né? Aí sabe o que eles falavam? O inimigo tá furioso. Eu já ouvi muito O isso. inimigo tá furioso, irmão. Ora aí, intercede aí, que o inimigo tá furioso. Ele não quer que eu cante essa música. Quando você ia ver o CD tudo arranhado, parecia que tinha passado unha de gato ali, o negócio todo arranhado. Então, nessa época era mais Relaxe, fácil. entendeu? E era mais fácil sabotar a pessoa, né? Só arranhar o Botava CD arranhar o CD dela e ela sabotava. Isso. Nossa. Aí você ia ver o CD todo arranhado e tal, e aí botava a culpa no trem ruim. É o inimigo, irmão, tá furioso. Né? Rapaz, Então é muita coisinha que o pessoal arruma pra dar desculpa, né? aquele tempo Ai, era um tempo terrível. Mas, claro, sem dúvida que a história da gente, né, é uma história edificante, porque, graças a Deus, cresci no lar evangélico e até hoje estou servindo o Senhor. E Glória a hoje Deus. não só sirvo ao Senhor louvando, né, como dupla, mas minha esposa, Sim. mas também, né, hoje, pela misericórdia de Deus, a gente exerce uma função pastoral na igreja, como pastor, Ó, auxiliar. que bom. E então a gente serve a Deus também na ministração, na pregação da palavra. Show. Então, hoje a música ela se tornou um caminho que abre porta também para o principal também, que é a pregação da palavra de Deus. Então a gente Isso. leva a mensagem cantando e leva a mensagem na pregação também. Pregação. E, né, como minha esposa também tem sua história. Ah. Isso, agora vamos saber dela, como é que foi. Ô, mas Se é tinha uma bom mãe demais. professora também, né? Minha mãe nessa área é bem tranquila, mas também sempre evangélica, sempre levou a gente, né? Eu perdi meu pai cedo, nós somos irmãs, somos 3 irmãs, não, 4 irmãs, né? Eu esqueço tudo. Somos 4 irmãs e 2 irmãos, né? Aí um irmão meu faleceu e aí ficamos em 5 com meu irmão, isso. Mas só que o meu pai, ele faleceu muito cedo, então a nossa trajetória ali sempre foi muito sofrida, né? Que os meus irmãos 2 já eram casados e ficou as minhas irmãs. Mas graças a Deus, ele proveu tudo, né? Todas as coisas. E a gente sempre na igreja ali, trabalhando para o Senhor. E assim eu fui crescendo, né? Fui crescendo assim, Deus abençoando.
E sempre cantando na igreja também. Sempre cantando. E aí uma vez, quando eu tava mais velha, né? Não que agora eu estou na flor da juventude, gente. Tô na flor da Na juventude. flor da mochimbada, né? Como diz. Isso, aí Deus usou o irmão. Confirmou, Falou que Deus ia colocar uma pessoa no meu caminho, que nós dois ia trabalhar junto pro Senhor Glória. Jesus, né? Caminhar junto. E nisso aí eu falei assim, ó, glória a Deus, né? E sempre, como vocês sabem, a mulher é um vaso mais frágil, né? Sim. Ela sempre foi um vaso frágil. Então, assim, graças a Deus, Deus preparou meu esposo, Olha. Já que vou aqui. hoje é pastor Giovanni, temos filhos também, né, meu esposo. E então, assim, a gente sempre foi ensinado, né, com a Sim. palavra de Deus, e aí Deus preparou para nós, e aí a gente iniciou depois de um tempo como dupla. E aí Deus veio agraciando, né? A gente vai trabalhando com o Sim. Senhor. Eu também regente, né, de conjuntos, tá? Irmãos de jovens, sempre trabalhando na igreja. A gente sempre foi assim fiel também na igreja. A gente canta nas igrejas, trabalhando pro Senhor. E na nossa igreja também a gente faz de tudo para estar sempre, né, trabalhando, Ativo, fazendo, né? ativo, igual. Regente de jovens, já foi regente de irmãs, também ministro de louvor. Então, Sim. assim, bastante compromisso na igreja, trabalhando para o Senhor. E com essa dádiva que Deus nos deu, né? De nós dois cantarmos juntos. Ó, que E às legal. vezes outro fala assim, ah, gente, é tão difícil, né? Ver um casal É verdade, assim, com tanta afinidade, cantando junto. verdade. E a gente também está ensinando nossos filhos, né? No ramo da canção também, da música, Uhum. louvor, pregação. Incentivando também Incentivando, nossos né? filhos. Isso também. É que isso aí tem a todo mundo pra palavra, obra. tem a palavra que fala que ensinar aí o menino no caminho que deve andar, Caminho que deve andar. mas para isso tem que estar nele, né? Tem que estar Isso. nele e vocês estão nele, né? Isso. E aí fica mais fácil para vocês também, né, ensinar os seus filhos a seguir o mesmo caminho, né? E se tem gente que sempre pergunta, ah, vocês são irmãos? Ó, Eles achavam que a gente era irmãos, né? uhum. Não, eu sempre falei, a gente é casado, somos dupla de Olha. casal. E bem casado, né? Bem casado. Deus abençoou duas vezes, né? Sim, Como sim. casal e como dupla. Como surgiu a ideia da dupla? Você viu que a voz dele encaixava na sua ou vice-versa aqui? Menino, aí- na verdade, ele tem Ou uma fazer um teste aí história, para e vou ver. resumir a história, tá? Que é um pouquinho grande. Foi um belo dia, a gente sempre cantava, mas eu cantava sozinha, ele também, né? Sim. Cantava também. E aí, o que acontecia? Uma vez, ele falou assim, não quero mais, vou parar. Aí eu falei assim, poxa, mas eu quero, porque eu De cantava... cantar, né? De cantar, de pra cantar, né? igreja. De ir pra igreja não, de cantar na época, né? Uhum. E a gente não era dupla ainda não. Ele tocava pra mim, eu sempre cantava nas igrejas, mas ele tocava. Aí foi um dia que ele falou que não queria e não deixava eu também não. Falou assim. Ó. Aí eu fui e entrei na oração. Mas explica direito. Não deixava no seguinte, tipo assim, Ó, eu não tinha intenção de continuar cantando mais, Isso. mas servir mais na igreja, mais local e não deixar ela no sentido de que eu ir dedicando na igreja local, então eu isso. queria a presença dela total junto comigo, nesse sentido. Isso, não queria Eu vou que eu trabalhar ficasse longe na dele. igreja local, Uhum. Isso. então não, eu particularmente sim, tem pessoas que concordam, não tenho nada contra, mas é uma visão pessoal minha. Sim. Eu não vou, né? E a minha esposa vai viajar o mundo todo para cima e para baixo e É, eu verdade. não vou. Sim. Então assim, a Bíblia diz, Paulo disse isso aí, pega isso aí para você, né? Que quer rodar o mundo aí sem seu esposo ou sem a sua esposa. Paulo disse assim, a mulher não aparta do marido. Maria. E é vice-versa, o homem também não aparta da sua esposa. Com Então, certeza. tem que ter essa harmonia, essa concordância, né? Tudo. Isso. Paulo ensina lá que tudo que vai ser feito tem que haver concordância dos dois. Então, Isso. eu queria me dedicar mais na igreja local Sim. e não queria mais a questão da música. Uhum. Então, não deixar ela seria nesse sentido, ela também focar junto comigo na igreja Na igreja local. local. Isso Sei. aí, o que acontece? Aí eu entrei em oração. Aí eu falei, Senhor, mas poxa vida, eu queria tanto assim, porque eu sempre queria cantar com ele mesmo. Uhum. Solo também não queria ir, tá, gente? Só explicando tá. também. Tudo tem uma conjunção, uma ideia junto com a dele mesmo. Uhum. Falei, eu não quero apartar do meu marido, sozinho eu também não quero ir. Quero com ele. Sim. E comecei a orar, foi de um dia para o outro. Então eu entrei em oração, falei, Senhor,
me ajuda, Senhor, eu quero cantar com meu esposo, eu quero louvar o Senhor, eu quero estar trabalhando junto com ele, no louvor, na palavra, né? Sim, Trabalhando sim. aí na caminhada, onde for. E aí comecei a orar, entrei em oração. Aí quando foi no outro dia, ele não sabia que eu entrei em oração pra isso. Aí eu falei assim, poxa, eu não quero parar, mas se de tudo não for dentro dos planos do Senhor, eu me aquieto e fico com meu esposo, né? Porque Sim. nós, mulheres, nós temos que valorizar os nossos maridos e temos que caminhar junto com ele, não é eu andar na frente dele, eu sempre andando junto com ele. E aí, o que acontece? Aí, no outro dia, ele chegou, na hora do almoço, estava fazendo almoço. Ele falou, Zélia, eu falei, que amor? Eu decidi, vou começar a cantar com você. Eita glória. E nisso ali a gente assim, Aí, ó. tinha que alinhar a voz. Eu primeiramente fiquei muito feliz. Né? Fiquei feliz, eu falei, Senhor, o Senhor me deu uma resposta tão rápido. Orei à viu? noite, na hora do almoço, ele já veio com esse presente, né, que Deus permitiu. E nisso, Deus ele foi desenvolvendo para nós começamos a encaixar a voz. Claro que no começo, a gente estava começando, não estava assim, tão alinhada, né, A João? gente começou do zero, né? Assim, Sim. Do zero. Vamos, a gente sempre cantou, né? Aham. Mas agora oficializar como dupla, ajustar duas vozes. Eu sempre cantei primeira voz. Ela sempre cantou primeira voz. E aí E é duas agora- primeiras, né? E agora, quem vai fazer segunda? Nossa. Quem é que vai fazer primeira? Ou se os dois vão fazer aí, vai dividir vão O tempo ali. né? fatiar o bolo aí. Um Isso. faz segunda uma vez, o outro faz a segunda, a primeira. Nossa. Então a gente foi desenvolvendo, a gente foi aprendendo, né, a trabalhar nossas vozes em louvores diferentes. E os irmãos, né, que conhecem nosso trabalho, sabe, a gente não é só uma única voz, né, linear. A gente sempre está cantando e uma hora eu estou cantando a primeira voz, hora ela que faz primeira. A gente consegue mudar agora, né? a Tipo gente- assim, na hora tá um fazendo, depois tá outro, ninguém sabe o que tá fazendo ali. Então é bacana, né, essa união. Hoje em dia a gente consegue ter harmonia na voz, E né? não é aquela- tarefa fácil, né? É uma jornada. Mas hoje em dia a gente já consegue mais É tá que no unindo, início, né? acostumando. Eu aprendi uma coisa. A gente anda bastante e canta em igrejas, além da nossa igreja Assembleia, a gente canta em igrejas presbiteriana, batista, né? Uhum. Então a gente percebe, a gente vai nessas igrejas, em outras igrejas, a gente percebe que na igreja Assembleia da qual nós fazemos parte, é um celeiro musical. Sim. É difícil um irmão, uma irmã na igreja Assembleia de Deus, uma criança que não canta afinado, não tem uma boa voz. Verdade. Todos praticamente. É raro você encontrar uma pessoa que não tem um desenvolvimento de afinação. Todos cantam bem e assim. E aí você percebe em algumas igrejas que a gente vai que tem essa dificuldade, né? Questão da pregação é impecável, mas às vezes na questão do louvor enfrentam algumas dificuldades, né? Sim, sim. Mas no âmbito assembleiano, você tem esse celeiro farto. Então, ser cantor assembleiano não é difícil. Claro, né, Não é não. difícil, porque já nasce cantando. E é verdade, Lucas. Rapaz. Eu não sei se você pegou essa época. Você tem muito, né? Eu nasci lá cristão, então peguei essa época. Era assim, a pessoa aceitava Jesus, aí, assim que ele aceitava, o pastor já colocava assim, ó, sai o hino para você cantar. Ele tinha que aprender a cantar. Então o camarada já ia... É tipo na marra na mesmo marra. ali, né? O primeiro teste na igreja era aprender a cantar, né, meu bem? Foi. E aí, com a graça de Deus, né, com as poucas condições nossas que a gente tinha, conseguimos fazer o CD, que na época ainda estava acabando a época do Não, CD, né? já gente? acabou, Hoje em tava dia- acabando, não, já tinha acabado. tinha acabado, A gente né? fez o CD, Ah, né, mas foi pra um realizar sonho. um sonho, né? Sim, sim. Realizar aquele sonho. Ah, gravamos Fizemos CD, 200 né? cópias só. Isso foi que ano, mais ou menos, só pra gente ter uma base. 2021. 2021. 2021. Nossa, amor. recente mesmo. Recente, o CD é recente. muito novo. Fizemos no final de outubro, né? Isso, por aí. Nossa, Por aí o recente. lançamento. O lançamento foi Eu achei que ali. já tinha mais de 10 anos de carreira, já, vocês Oh, dois. estamos caminhando, em Vocês nome falam de que, Jesus. olhando assim, o trabalho de vocês, assim, parece que já tem muito mais Ativo, tempo. né? Sim, aí a gente conseguiu, né, lançar as canções, graças Sim. a Deus, para honra e glória do Senhor, né? E temos aí algumas canções e projetos novos também.
né, A Giovanni? composição do trabalho de vocês é suas mesmo? Todas as músicas oficiais são nossas. Tem as covers, Exceto né, a que a gente cover, né? fez. Ah, tá. Vocês hoje- gravam cover também. A gente Também, tem um cover fazemos também, que cover. é mais, né, voz e teclado, mas aquelas que são produzidas total, mesmo com todo instrumento, são nossas, composições nossas. Eu e ela, a gente faz composições. Ah, que E aí- legal. Aí tem dia que dá aquela inspiração assim, a gente vai e faz, né? Que Sim, faz. sim. Precisa de um lugar para vocês compor? Ou quando vem a letra, já corre lá, pega o violão e já. Menino do céu, teve um dia que ele tava fazendo uma canção e me acordou. Ó, Eu estava dormindo, né, Giovanni? Foi nossa. qual? Foi a... Você tá passando aqui? Não, né? Foi qual a canção que você fez? Foi Magnificado Antes. Porque, na verdade, a gente tem várias composições. Algumas a Uhum. gente já lançou, né, no YouTube, nas plataformas. E algumas canções ainda estão nos projetos, né? Que a gente tá planejando a lançar. Vou lançar. Mas aí foi qual? Você não lembra, né? Eu acho que foi Magnificado, né? Magnificado és, né? Isso. Então, eu tava lá dormindo e ele fazendo a canção. Ele, Zélia, Zélia, Zélia. E, o que foi, homem? Aí eu ia até 1h da manhã ali, pegar o violão às Nossa. 9h da noite e ficava lá. Com o Ficava. caderno na mão, fazendo um Sim. pedacinho. Aí, com aquele cuidado. Esse louvor é até um hino de adoração, né? Mais worship. Uhum. E aí eu fazendo ali, daqui a pouco eu acordei ela e ela me ajudou a finalizar e Zélia é muito boa assim para melodia, né? Para ajustar tá. a melodia. Sim. Eu vou muito mais para o lado da letra, né? Ah, tá. Eu faço as melodias, mas ela vem acertando elas, porque às vezes porque tá fazendo a letra, tocando, escrevendo, Sim. e aí é muita informação aí. Verdade. Aí às vezes algumas coisinhas passam despercebidas e aí ela Sim. vai, não, melhor aqui, sobe aqui, joga pra baixo e tal. Tá. Então, Top. Algumas arrumações. É porque muda, né? Vamos supor, Muda. eu sempre gostei de estilo sertanejo. Uhum. Zélia sempre foi de cantar estilo assim, Fernanda Brum, Ah, né? tá. Algumas coisas assim da Lauriette, mas mais assim, Fernanda Brum, Sim, sim. né? Bruna Carla. E aí são dois gêneros porque musicais juntamos- diferentes. Só que aí vocês conseguiram juntar isso, né? Pro Tem que passar pra uma. sertanejo. porque é uma Misturado tarefa. pentecostal, né? Não é fácil. Eu falei, são sertanejo não fica nem pentecostal. muito para um lado e também nem fica muito para o outro, Ficou né? meio Fica termo, né? meio termo ali. Meio termo. É. Igual eu assisti o clipe esses dias seus, está passando aqui. Sim. Rapaz, que clipe lindo ali, né? Foi em algum lugar, não sei, parece até que aqui próximo, que é a serra aqui, foi aonde? Qual aquele foi? Eu acho que é Que- a que que tem tem uma- adorador. É tipo uma casa grandona, assim. Assim, toda Isso, pichada, Isso, né? aqui tem isso. adorador. Aqui tem adorador. É a Ah, nova aqui tem adorador. É lançamento. Então eu errei o nome aqui. Que É tá a mais pass- nova canção. Aí Ah, tá passando tá. aqui um pouquinho mais antiga, né? mais antiga. A gente foi é e que eu fez confundi um- da vez lá da live do Ivana Fé. Vocês sim. cantaram essa, está passando aqui. Ah, está sim. passando aqui. Ah, Tá essa aí passando mesmo. É aqui, linda o essas filho de canções, Davi. né? Isso mesmo. Linda demais a canção. É, né? essa aqui Essa tem aí. adorador, é mais nova Uma canção, né? chuva de poder. Isso. Hoje vai aqui descer. Aí você cantou, viu? incendiando esse Aí, ó, lugar. show, hein? E foi onde você fez essa canção? Você estava em algum lugar específico ou veio a letra e você, vamos gravar agora essa aqui, tá descendo a letra agora. Então, essa letra, havia um pedaço dela no meu caderno. Ah, E era uma outra música, né? que é até uma história bíblica, né? E A história de... É do cego? Do cego Bartimeu? Não. ela tem ela caminha assim, né? Ela evoca essa ideia, né? Do filho de Davi. É por causa do filho de Davi. né? Então, mas ela acaba assim, sendo mais, entra mais num contexto pentecostal, né? Uma Sim, música sim. que tem essa energia mais pentecostal, né? Sim, sim. Mas aí havia um pedaço da letra pronto, e aí eu falei, Zélia, a gente podia mudar isso aqui, fazer uma música mais assim, pentecostal e tal, vamos cantar. E eu cantei um pedaço, aí não ficou muito legal, ela foi e colocou uma outra melodia aqui, aí a gente foi ajustando, foi encaixando, aí faltava um pedaço. E aí nós só tinha uma parte dela e a outra parte não tinha. Aí eu ficava o dia inteiro assim, de boa, aí daqui a pouco lembrava da música, e aí ficava, é por aqui. Aí, mas sim, nunca fiz sozinho, a gente sempre Sim, fez sim. junto, né? Sim.
só trazia aquela ideia e a gente fazia a finalização. E Show. aí foi, tem uma parte desse hino do Está Passando Aqui, que é assim: dele sai virtude e nele tem unção, toque pela fé, agora meu irmão. Dele sai... Essa parte não tinha, mas aí pensei, tá faltando Eu chamo alguma coisa. essa parte de extra. Um extra É da o música. extra. Eu falei assim, tá faltando mais alguma coisa, tá muito vazio. Sim. Aí veio, Top, hein? aí eu entro fazendo primeiro, aí depois na segunda parte, quando repete, ela vem com a primeira voz, eu jogo a segunda. Aí foi, já é o extra que Perfeito. precisava. Foi benção, né, meu bem? E ficou Foi show. bem, Vocês já foi cantaram em bem. algum lugar assim que alguém já foi curado ali na hora, né? A pessoa já chegou e contou pra você, ó, irmão, depois que você estava cantando aquela canção ali, Deus falou comigo, assim, já aconteceu com vocês? Menino, já Teve 2 episódios, né? teve. Na igreja do pastor, amigo nosso, pastor Edson Miguel, né? Isso, muito Até a amigo sogra dele. nosso. Isso, ela relatou, né, que quando a gente cantava, antes da gente cantar ali, ela estava com uma dor de cabeça muito grande. Ela estava doendo muito a cabeça dela mesmo. Uhum. E diz ela que depois, assim, né, que houve os louvores, né, e a gente também louvou o Senhor. Então ali ela, depois que acabou o culto, ela chegou e falou assim, ó, vou testemunhar aqui pra vocês, da parte de Deus, que eu estava com uma dor de cabeça muito grande e depois parou, depois dessa canção que vocês cantaram, que vocês louvaram Olha o só, hein? Senhor, sumiu a dor de cabeça. Ela estava bem. E bênção, teve hein? uma outra que é muito engraçada também, nesse outro testemunho. É um irmão da igreja. É um amigo antigo. É um amigo antigo que a gente encontrou ele em Campo Grande, ali, perto de onde a gente mora, Cariacica. Então ali ele tava na lanchonete, tava até com a boca meio suja, assim, começando, né? E olha só que interessante. Ele falou assim, irmãos, Ele tava eu empolgado, quero, né? eu quero falar pra vocês aqui o que Deus fez na minha vida. Eu falei, irmão, pra testemunhar e aumentar a fé de vocês aqui, de vocês no louvor. Eu falei, amém, irmão, fala pra nós aí. Aí ele virou e falou assim, ó, eu estava vários dias passando mal e não comia. Não estava parando nada no meu estômago. Nossa. Aí eu fui, liguei lá o louvor e tava passando o louvor de vocês. Inclusive, aí está passando aqui, né? Aí está passando aqui, essa que Giovanni cantou. Que o filho de Davi, né? Jesus de Nazaré está passando aqui. E ele ouviu a canção. Depois disso, irmãos, ele falou que deu uma fome nele tremenda. Ele começou a comer. E aonde ele passava, ele falava que tem que comprar alguma coisa pra ele Nossa. comer. Eu falei, poxa, que bênção de Deus, né, irmão? Isso é- Então por Deus, isso ele eu vou- age nas pequenas coisas, nas grandes e nas pequenas também. Com certeza. O louvor também abre apetite. Aí tá vendo aí? E a prova disso que ele tava com a boca suja lá, né? É isso, por isso que eu falei o detalhe, irmão. Porque eu Oh, achei assim Jesus. interessante, né? Como Deus é maravilhoso, irmãos. É, filho. Nós temos que ter fé, né? É verdade. Não é o louvor verdade. que vai curar, mas É a sim fé. é a fé e o Senhor Jesus, né? Isso. Nós somos apenas instrumentos. A fé nele, né? Isso, a fé A fé. nele. E é Jesus que realiza os milagres em nossas vidas, né? Verdade. Tanto das pequenas coisas, mas também como das grandes coisas também, né? Enfermidades, Deus ele pode curar. Com certeza. E Deus ele age de várias formas, né? Isso, de várias isso. E por formas. isso que a canção, né, a música, ela não pode ser feita de qualquer maneira, né? Ela tem que vir, tem que ter base bíblica, ela tem que ser cristocêntrica, né, o principal, né? Tem que falar de Jesus, tem que falar de cura, tem que falar de milagre, Isso. porque eu costumo falar que tem pessoas que, se você chegar com a Bíblia na mão para falar de Jesus, ela não quer te ouvir, entendeu? Não. Mas se você passar cantando um louvor ou ouvindo um louvor, até no seu carro mesmo, e essa pessoa que negou a palavra ali, que não quer ouvir a palavra, mas através da canção, a canção fica na mente da pessoa, entendeu? Sim. Porque a melodia, né, ela entra ali, e se tiver a palavra de Deus ali, através daquela melodia entrando no coração daquela pessoa ali, e a palavra que está através daquela canção fica batendo na mente da pessoa até que ela reconhece. Que eu já ouvi testemunho de pessoas que aceitaram a Jesus porque o vizinho ficava ouvindo a canção, né, na casa deles alta, e o volume ia lá na casa dele. Aí ele ia trabalhar, ele falou, onde eu ia,
a melodia ficava na minha cabeça. Jesus é o Salvador, Jesus é o Salvador. Eu falei, eu quero conhecer esse Jesus então. Aí foi conhecer o Jesus e está até hoje na presença de Deus. Então, enquanto a pessoa não aceita talvez a palavra pregada, né, ali falada, mas a cantada tá aí também para servir como instrumento, né, de Deus para entrar na mente, no coração de pessoas, né? Sim, sim. Então a canção de vocês é abençoada. E essa aí tá mais pro lado de cura também. Está passando aqui. Então a pessoa sente ali a presença de Deus, ali se entrega e pode ser curada mesmo através da canção. Deus, né? ele faz muito milagres, né? Igual nós temos muitas experiências, né? Sim. Muita experiência com Deus, de cura, de milagres É. na nossa família. Igual, resumindo aqui, né? A nossa filha, a gente teve uma época que quando ela fez 1 ano e meio, né, de idade, ela teve uma enfermidade que, se a gente olhasse assim, era para morte, né? E Deus, ele agiu de uma tal forma, foi agindo, trabalhando na forma do hospital, das medicações, e quando Deus, ele quis curar, veio a cura, né? E a minha filha, ela foi curada. Infecção no sangue, deu estomatite, ela ficou no hospital muito ruim. Sim. Fiquei 1 semana lá pro hospital. Logo depois, Giovanni também acontece um acidente em casa, bate a cabeça. Nossa. E vai pro hospital. Então, a gente passou uma luta, irmãos, tremenda. Mas Deus, ele dá a vitória, né? E graças a Deus, assim, Deus, ele... No momento que... Quando a gente pensa que a gente consegue fazer algo sozinho, nada acontece. Mas quando você chega num momento que você reconhece que nós somos nada, nós somos pequenos, somos falhos, pecadores, e pela graça de Deus e a misericórdia dele conosco, né, que da forma que ele age conosco com a sua misericórdia, né? E ali Deus, ele agiu com a misericórdia, eu entreguei na mão de Deus. Falei com Deus, Senhor, faça a tua vontade. Se for da tua vontade de levar, me dá o conforto, né? Mas se não for da tua vontade, se for de deixar ela comigo mais um pouquinho, deixa ela, Senhor. E aí eu descansei meu coração. Sim. E Deus, ele agiu de uma forma que parecia que era uma tempestade, né? Aconteceu aquele reboliço ali naquele hospital. Minha menina não queria, não se alimentava, tá, por vários dias. Perdeu a veia, não acharam veia nela mais. Ele apareceu acidentado para mim também, saí de lá. Minha sogra foi lá pro hospital. Isso tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. Misericórdia. E aí eu fui com ele pro outro hospital, saí de lá, minha sogra ficou para mim poder ir com ele para outro hospital para tirar o raio-x da cabeça. Mas aí foi onde Deus agiu, irmãos. Deus, ele age. Então aí minha sogra esteve lá, perdeu a veia. E aí quando ele falou assim, ó, aí a enfermeira falou assim, não vou colocar mais soro nela, vamos ver como que ela vai reagir. Depois disso, ela começou a comer, mamar. O remédio começou a fazer efeito, que não estava fazendo efeito. Olha só. E aí na segunda-feira, eu lembro como se fosse hoje, foi também no hospital com ele, graças a Deus não deu nada, né, não deu nenhuma lesão. E aí, quando eu cheguei lá, tive essa boa notícia, né, no hospital, e na segunda ela já teve alta. E assim foi, mas isso a gente já tem já o menino, né, também, antes dela. Uhum. E aí, logo depois, Deus mandou mais uma de presente, que é a nossa caçulinha. Ah, Eu falei assim, ó, que Deus legal, me aí, ó. devolveu. O nome da minha menina é Giovana, que passou, né, Uhum. por essa experiência. E logo Deus depois deu a caçulinha, que é a Gisele, pra nós. Aí, E ó, são várias benção experiências, né, toda. irmãos? A Casa, gente tudo conta com G, algumas né? de cura. Lá em casa é tudo com G. É? Eu, Giovanni, aí o Gabriel, Giovana e Gisele. Isso, Rapaz. Se- tudo. Nosso sonho era Só Tudo mesmo faltou o nome. seu, né? Se tiver, o sonho era ter 6, mas não pode, né? Nossa. Aí ser tudo com G. Aí, Tudo né? com G. E aí ser 5G, agora 6G, Cinco- né? Só que nós em casa é 3G, é 4G, né? 4G, rapaz. A gente então já tem uma velocidade boa já. né? Já tá o 5G, né? Nós ficamos pra mano. trás. Rapaz, Aí, ó, que conhecendo um benção, pouquinho pô. da gente aí. É isso aí, filho. Esse podcast, né, é bom, né, para vocês mesmos, né, falar um pouco mais sobre você, porque às vezes, né, as pessoas veem vocês cantando nas redes sociais, nas igrejas, mas não sabem o que vocês passaram para chegar até aqui, né? Porque Sim. tem pessoas que acham que é fácil, né? É só pagar um estúdio e gravar, é só fazer tal coisa. Só que tem uma luta, existe um trabalho todo por trás ali, nos bastidores, né? Que é do seu trabalho até chegar no estúdio, é um caminho muito longo. Porque você tem um sonho,
de gravar. Mas aí você tem que compor, você vai compor. Aí você vai no estúdio, o valor é X. Aí você vai ter que trabalhar, você vai lutar para pagar aquilo ali, para realizar esse sonho seu. Só que nesse tempo ainda tem outras coisas que acontecem, que às vezes você tem que dar prioridade a outras coisas ainda para depois você realizar o seu sonho. Então, existe uma luta ali, não é nada que vem assim de mão beijada, que Sim. acontece assim do dia para noite e agora, né, aconteceu. Não. Não é um toque de mágica, Isso, né? não é um toque de mágica. Apareceu. Porque eu acho também que quando vem fácil demais, as pessoas também não valorizam, né? Não. Não valorizam. É igual quem recebe herança, né? Ah, veio fácil demais. É igual esses também temos exemplo de pessoas que ganharam na Mega Sena. Recebeu o dinheiro ali, torrou tudo, foi embora, né? Por Acho quê? que Porque não veio acaba, fácil né? demais. É muito fácil. Aí agora se você trabalhar e juntar ali, não, isso aqui é meu suor que tá aqui, que foi anos trabalhando para conquistar isso aqui. Aí você passa a valorizar um pouquinho mais, né? E até mesmo a história, né? Sabendo, as pessoas hoje sabendo a história de vocês, vão conhecer um pouco mais, saber o que vocês passaram e ver, não foi fácil para eles chegar até aqui. E na época a gente também não tinha carro, né? Hoje, Isso. Deus nos deu esse Foi presente, uma- não carro. Não sei se é a composição sua que Josué gravou para chegar até aqui. Tem a Tem última, a- o último a lançamento última. agora, né? Foi essa? Pra chegar até aqui. Não, essa não. Não, acho é que o essa último lançamento, nova essa agora. nova agora. A nova agora. A nova que é nossa, que É né? a sua. nova. Qual o nome Pois da é. canção mesmo? É a... Não vale a pena desistir, Não né? vale a Não vale pena a pena desistir. Pois é, ali é um conselho, né, que vocês estão, né? Às vezes, igual eu falei com o Moisés, nós já passamos por isso. De eu sair de casa, passando mal mesmo, ruim mesmo. Mas eu falei, Senhor, eu tenho que ir lá atender a gente. Eu não gosto de desmarcar. Se eu marquei, nem que eu chegue um pouquinho atrasado ali, porque é por causa do trabalho, mas eu vou, entendeu? Eu não gosto de desmarcar. Pode estar doente do jeito que for, só se tiver desmaiar, aí já era. Menino, Só que aí, olha pra você ver, quando é Deus tá aprovando, não sei, né, aprovando a gente, alguma coisa assim, na hora de eu sair de casa, a enfermidade, a dor passava. Eu ia, cantava, quando eu chegava em casa de novo, eu voltava a sentir dor. Tava em casa. Tava em Se casa, eu hein? soubesse, tinha ficado lá fora. Tô dormindo na varanda, né? Menino, você quer ver a Rapaz, gente eu ficar- orava dentro do carro, antes de sair daqui, eu orava dentro do carro, Senhor, eu tenho que ir lá, Senhor, para fazer tua obra, eu não vou desmarcar, eu vou lá. A dor passava, rapaz, um negócio assim, ó, passava. Rapaz, isso é maravilhoso, Eu né? ia e voltava. Maravilhoso. Isso aí, por mais que depois a dor voltava, quando eu chegava em casa, mas eu ficava feliz, cara, porque, rapaz, é Deus mesmo. É Deus. Porque como é que você ora, fala, Deus, eu tenho que ir lá, e a dor passa. E aí você vai, você faz, né, a obra, e quando você volta, aquilo volta de novo, fala, claro que vai ter um tempo que isso aqui vai acabar. Mas só o fato de acontecer, você vê que Deus ouviu minha oração. Eu falei com ele ali e rapidinho aconteceu, entendeu? Então, por mais que eu voltava depois, que era algo que eu tinha que passar, né? Mas graças a Deus hoje não sinto mais nada. Mas mesmo assim, isso aumentou minha fé, entendeu? Amém. Mesmo que voltava de novo, mas minha fé foi aumentada através disso aí. Que eu falei, não, Deus está me vendo, Deus está vendo o meu coração, né? Que eu tô indo ali, né? Para louvar o nome dele, levar a mensagem. Então, só de estar me ouvindo já tá bom demais. Não, e o bom de cantar de dupla é o segredinho aí, ó. Quando um tá passando mal, né, o outro ainda tá Agora, melhorzinho, aguenta as pontas. Aguenta as pontas, isso aí, verdade. Igual já aconteceu isso com a gente. Tá, a bronquite ataca, né? E às vezes a gente vai na igreja ventilador em cima. E dá aquela Nossa. crise pra tossir. E você segura. No começo, É complicado. no começo eu tinha dificuldade com ar-condicionado. Eu ainda Aham. tenho, na verdade, né? Se eu, vamos supor, vou cantar em um lugar e a gente vai num carro com ar-condicionado muito forte. Sim. E aí sai do carro, eu sofri aquele choque térmico, acabou. Eu vou Uhum. ficar rouco. Eu tenho essa dificuldade, né? Sim. Com esse choque. E aí a gente no início, eu sofria muito com ar-condicionado de igreja. Hoje eu amo. Né? Esse calor. Passamos o verão aí, né, irmão? Eu me acostumei, eu me adaptei já, né? Então, não Quente tem o esse verão problema. foi. Agora eu tenho um problema com calor demais, né? É, Mas, menino, complicado. São os desafios da vida que a gente enfrenta. Claro.
as pessoas acham que tudo é fácil, né? Não tem nada fácil. Não tem nada fácil. Tudo tem o seu trabalho, né? Árduo ali para você se empenhar. Sim. Então, no reino de Deus, nós temos que sempre lembrar que nada vem assim de mão beijada. Tudo é lutando. Quando a gente nasce, já nasce lutando, né? Para ficar vivo. É verdade. Quando você nasce, você já luta para viver. Lá no ventre, quando vai Bom, chegando. quando eu nasci, eu não lembro não, né? Essa luta não, mas tudo bem. É uma luta, né? A gente luta, é sem verdade. dúvida. Quando está chegando próximo ali do nascimento, a luta para viver ela é grande, porque imagina quantas crianças que já morreram no ventre por falta de líquido. Verdade. Imagina, criança que depois do seu nascimento, a falta de líquido no ventre da mãe, sem perceber, foi perdendo líquido. A criança, né, ela quando não morre, ela vem especial, né? E então você tem esses desafios. A pessoa já chega esse mundo lutando para sobreviver. Então, e quem é que nos faz vencer isso? É Jesus. Só Jesus. Jesus que é aquele que nos dá a força necessária, né? A gente confia que nós estamos nas mãos dele. E ele mesmo fala, né? Que quem crê em mim tem a vida eterna. Ele dá a vida eterna. Então nós temos essa vida que está em nós. Então o que nós temos é trabalhar na seara. Jesus disse que o campo já está maduro, né? A seara está madura. E temos que trabalhar. Verdade. E não é só cantando, né, irmãos? Trabalhando na obra do Senhor também em outras áreas, né? Muita gente acha assim, eu tô louvando, tô fazendo a obra do Senhor. Não, tem muito campo aí grande, verde, pra gente trabalhar. Dizer que só porque eu canto fora, eu não vou fazer outra coisa, né? Não, irmãos, vamos alertar aí. O dom de cantar e pregar são dons de vitrine. São dons de vitrine. Por quê? São os dons que mais se destacam na igreja. É verdade. Mas limpar a igreja, ninguém vê, não é valorizado. Teve uma festa na nossa igreja lá, que tava a área lá de limpeza e tal, né? Aí eu passei a mão no rodo lá, limpando. Aí teve uma mulher que olhou assim e falou assim, nossa, mas você limpando? Tipo assim, no sentido, né? Sim. Eu falei, a gente serve, irmão, a gente tá aqui pra servir, né? Não importa como, se é na limpeza, se é louvando lá em cima, se é dentro da cozinha, cozinhando. Né? Então isso eu acho muito interessante, trabalhar para o Senhor em todo tempo, né? Tem várias formas, né? Claro. De você servir a Deus, né? Quem não canta ou não prega, mas tem, né? Talvez ajuda alguém lá fora, talvez visita, né? E ora por pessoas e assim vai, né? Então cada um foi determinado para uma missão, né? Vamos dizer assim. Basta a gente, né, pedir a Deus discernimento para a gente descobrir em nós mesmos para que área que nós fomos chamados, né? Às vezes você não sonha em ser um cantor, mas depois vai passando tempo, rapaz, eu tenho talento para ser cantor. E aí vai, né? E vai indo, né? Aí outra é para pregação. Tentou cantar, pai, cantar não é comigo não, mas pregar eu já consigo. E assim vai. É verdade, Tem uma piada antiga, né, do pessoal que quer aprender a tocar, aí não consegue. Eu tentei de tudo para tocar, tentei de tudo para aprender a tocar, mas a única coisa que me atrapalha no violão é as cordas, mas se não fosse as cordas eu tocava demais. Ele tocava, né? É as cordas que me atrapalham, né? Então, a cantar do mesmo jeito. Eu tentei de tudo aprender a cantar, se não fosse a questão de afinação, eu cantava muito, mas é o desafio, né? É o desafio. Assim, a gente já ouviu de pessoas até falar assim, cantar é mais fácil que pregar. Eu acho que tudo tem seu desafio. Verdade. Pregar, você não vai pregar qualquer coisa, você tem que estudar a Bíblia, você tem que orar, pedir auxílio do Espírito Santo para iluminar a sua mente. Mas, além da Bíblia, você deve se dispor dos recursos, né, teológicos que é oferecido, um comentário, enfim. Então, assim, pregar não é tarefa fácil. Mas também cantar não é fácil, porque você tem que ter um controle vocal ali, né, comprometido mesmo. Você tem que manter a afinação, tem que manter a altura, o tom da música, você tem que acompanhar, a gente canta de playback,
tem que acompanhar direitinho o playback, Isso. você não pode atropelar o tempo. O tempo, Sim. né? Então é muita coisa aí, você vai cantar, não tem só questão de cantar, você também tem que ter a sua presença de palco ali. Você tem que ser, você não pode ficar com um toco cantando, você tem É. que. Imagina, Aí, ó, dicas, irmãos. Isso aí já é uma Não, dica. aí, isso né? É uma dica, é um ó. desafio que a gente vem vencendo, não é tarefa Verdade. fácil. Tá Você, Não, aprendendo, né? você vai cantar tem dia que você não tá assim tão à Isso, vontade, né? Sim, sim. E aí você vai cantar, você chega na igreja, e aí os irmãos, parece que os olhos dos irmãos dá tudo pertinho de você, você fica Nossa, todo já acanhado, senti né? assim. Né? Aí, É verdade. às vezes, a música exige muito na altura e você tem que fazer caras e bocas, né? Porque É. cantar tem que fazer caras e bocas. Verdade. E aí- Bonito, menino. E aí, quando você vai fazer aquela cara assim, aí a gente fica um pouco acanhado, poxa, vou ter que fazer aquela subida, fazer uma cara feia pra Nossa. Ai, né, dar aquela arrancada na voz. Então, Não, tudo é isso muito desafio. engraçado porque a gente não tá se vendo quando tá cantando, né? Mas quando você vê Verdade. uma gravação A lá, gravação, rapaz do céu, Eu não me vejo não, mas eu me imagino. é muito engraçado. Menino, outra dificuldade também que não sei se vocês também enfrentam, menino. É difícil, igual você tem um compromisso, né, com a igreja, atender e o carro no meio do caminho quebra. Nossa. Aconteceu isso com a gente. Aconteceu isso com a gente. E eu fiquei tão triste, tão triste, tão triste. Isso aí porque a gente já tava quase chegando na igreja. Nossa. E aí o carro tava quebrando, destruindo tudo, né, Joel? O que que era, Ah, Giovanni? É. O alternador, o que Alternador. gera, né? Sim. E aí tava fazendo um barulho, né? Um roncado bem forte. E a gente foi assim, eu falei, esse negócio não tá certo. E aí a gente, né, saindo O nosso carro é um que nem carro, tá? saindo de Cariacica, pegamos rumo à serra. Chegando em Carapina, e aí a gente foi. E aí o negócio, a bateria começou a acender, porque aquele alternador ali estragou todinho, fez um barulhão, saiu quebrando tudo, Nossa. o rolamento dele. E aí eu falei, agora eu só tenho uma saída, aproveitar a carga da bateria e retornar para casa. Eu fui lá em cima, né, no retorno de Carapina, ali na serra, Uhum. e consegui chegar em casa, né? Se Nossa, foi o carro difícil. para pelo caminho, então assim, as coisas iam ficar complicadas pra gente, porque ia ter que acionar um guincho. Mas no outro dia o guincho teve que pegar ele, não foi? Não, aí, mas só que tava lá em casa, eu consegui Tava lá em parar casa. na rua de tá. casa, Ele aí, já tava em casa. né? aí o guincho, eu acionei o guincho, levou na oficina, próximo da minha casa, então assim, tudo saiu mais em conta pra gente, mas Sim, pela sim. longura da nossa casa, ia ser um custo muito alto, então graças a Deus. Nossa, verdade. Por um lado, foi ruim que a gente não conseguiu atender o compromisso, foi o único compromisso que a gente não conseguiu atender Sim. por causa Mas desse liguei pra incidente. irmã, mostrei o carro, como é que tava a situação. Na hora, né? Até Ligamos na na hora. hora, a irmã Sim. entendeu, graças a Deus. Mas a gente quer pagar essa visita, viu, irmão? Assim, o pastor Sebastião. Nós queremos pagar essa visita aí, em nome de Jesus. Isso. Eu esqueci o nome do bairro, né? Eu não lembro. Na Serra. bem. Mas assim, foi o único incidente. A gente nunca furou compromisso com ninguém. A gente Sim, sempre Não, a procura, gente né? gosta de atender. Até porque o servo de Deus tem que ter palavra, né? Com Jesus certeza, falou, com certeza. seja a vossa palavra sim, sim ou não, Não, não. verdade. Ou, se você falou sim, então cumpre, né? Uhum. Falou não, então então a gente tem que seguir esse exercício da fé, do Verdade. comprometimento, ser de palavra. Isso. Se não, né, a gente conhece um monte de cantor por aí Verdade. que estão, no dizer popular, estão queimados nas igrejas. Por quê? Sim. Marque não vai. Os irmãos, eles organizam uma festa, coloca a pessoa no cartaz, conta com a presença dele e no final consegue, em cima da hora, mandar uma mensagenzinha, porque aconteceu, assim, arruma algumas desculpas. Acontece sim, né? Por caso de doença, um filho, Isso. um acidente, isso acontece. Mas muitos, eu já vi, desmarcar o compromisso e ir para outro compromisso. Entendeu? Aonde Entendi. né, tinha um retorno para ele, né? Aham. Então, isso é feio, isso é pecado, isso não é bom. Nós temos que ser bem verdadeiros, né? Em tudo Verdade. que vamos fazer, temos que ser bem verdadeiros. Porque também, né, até o próprio Deus, né, Sim. vendo a nossa sinceridade ali, nos abençoa ainda, né? Sim, Sim, claro. Porque entende, né, o que nós estamos passando agora, já nessa questão aí, porque começa, tudo começa assim, o erro, né? É as coisinhas mínimas que a gente acha que não vai dar em nada, fulano não vai descobrir isso não. Só que Isso aí aí é um depois vai, perigo. depois E vai, até a depois pessoa vai, que- depois já tá
já se corrompeu e já era. E até a própria pessoa, se ela mente, depois ela pega na própria mentira, que ela Na própria esquece mentira, o que falou. É verdade. Quando eu Né? falei Esquece. isso. Verdade. É interessante o que eu sempre falo, Deus ele é o provedor, né? Deus Com ele certeza. provê todas as coisas. Eu fico às vezes em casa assim, eu analiso e falo, gente, é Deus na nossa vida mesmo, porque não temos, tipo assim, não temos nada e Deus ele providencia. Da onde a gente acha que não tem, Deus vai lá e faz brotar da rocha aquela água para nós bebermos da onde a gente acha que não tem. Então Inclusive, né? é bom a gente viver na dependência de Deus. A Dependência gente de Deus. gosta muito de cantar uma canção que é até da Gislane Milena, né? É Dependente. Gente, eu amo essa canção, né? Quando a gente canta, porque nós temos que aprender a ser dependente do Senhor Jesus. Isso é maravilhoso. Então, teve uma vez que a gente foi num evento, né, da convenção Cadeeso, e aí a gente, ali junto com os irmãos da Belém, né, da gravadora Belém, Uhum. e na estande deles, né, de frente o evento na Igreja Assembleia de Deus de Aribiri, Vila Velha, e a gente com eles ali, do lado de fora, cantamos ali, tinha violão, né, e foi uma benção, e outros cantores, Maravilha! maravilha. Aí tinha uma irmã lá, né, ela até pensou que a gente era de fora do estado, né, de Minas Minas Gerais, Gerais. achou que a gente era Rapaz. rico, aquela coisa, quem dera. acredita, gente! Olha só, A pai. irmã chegou até a gente e falou isso. Então chegaram chique demais É lá. porque assim. a gente Eu não- Chico, eu não sei, mano. Mas só que a irmã achou, nossa, vocês parecem ser ricos. Eu falei, irmão, Ó. rico da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Não, irmã, é só da Oh, graça meu mesmo, Deus. né? Que às vezes as pessoas têm aquela impressão, né? A gente chega Sim, sim. numa igreja com uma postura, bem arrumado, Uhum. mas as pessoas, né? É rico, tem Sim, dinheiro, sim. aquela coisa toda. Não, irmãos, a gente, Bom, se a tem, eu gente ainda não somos, descobri, né? a gente Aí somos condiz. dependentes ainda de Deus, Oh, né? pai. A gente somos pequeninos, né? Sim, sim. Não podemos juntar tesouro aqui na terra, né? Porque de Verdade. nada vamos levar. Mas se Deus der, também Não, pode claro, sim. Se Deus rejeitar, dá, é dádiva de Deus. Cuida, igual eu sempre falo. Falei com a minha irmã. Sempre falei com a minha irmã, assim, em diálogos, né? Conversando. Sim. Eu falei, tudo que nós temos, que Deus dá, nós cuidamos com muito amor e perfeição. Mas não coloca seu coração naquilo ali. Não aplica teu coração nas coisas aqui da terra. Porque quando a gente partir, quando chegar a nossa hora, de nada vamos levar. Verdade. Vai ficar tudo aqui. Então, assim, é melhor a gente juntar tesouro no céu. céu. Que lá o nosso galardão tá garantido, irmãos. Com certeza. Não é isso aí? Com certeza. E vocês vivem, né, do ministério de vocês, né, hoje. a gente tem um ministério itinerante, né? Aham. Isso. Então, na medida do possível, a gente também trabalha, né? Trabalho. meu Trabalha, esposo também mas trabalha. o nosso... Com acabamentos, né? a gente... Sim. sou construtor civil, irmão. Isso, Ó. só ele faz onde a gente mora, casa. Profissional, né? Profissional, Deus dá É. graça, né? É isso aí. Acabamento fino, né? Aham. E, na verdade, o nosso trabalho é cantar. Construção civil é o momento extra, né? Momento extra. Porque a gente não pode É, colocar as coisas da terra em primeiro lugar. Primeiro a gente Sim. trabalha para Deus. pra Né? Deus, claro. Uma palavra rapidamente do pastor Hernandes Dias Lopes, né? Pastor Hernandes hoje é um príncipe, né, dos Uhum. pregadores hoje no Brasil, o homem prega muito, homem de Deus. E ele dizendo o seguinte, uma experiência, né, que aí um pastor estava na varanda de sua casa ali, né, de frente para a rua, e aquela mesa na varanda com os livros, a Bíblia, estudando, Uhum. né, para pregar no domingo, pastor da igreja, pastor presidente. Aí passou um irmãozinho, ô pastor, o senhor tá descansando? Falou, não, irmão, estou trabalhando. Aí mais tarde o irmão voltando, o pastor já tinha estudado a Bíblia, aí estava no quintal ali, né, capinando, mexendo ali. Aí o irmão passou, ô pastor, o senhor está trabalhando? Não, agora eu estou descansando. Ó. Então, a vida de quem tem ministério é o Ao contrário. contrário. Né? O pastor, quando ele está estudando a Bíblia, ele está trabalhando, porque o trabalho dele, o ofício dele é pregar, é Isso. trabalhar. Se preparar, Né? né? Aqueles que trabalham para Deus,
eles, quando estão fazendo outra coisa, estão descansando. Descansando. Então, é assim que funciona. Então, a Entendi gente... lógica aí. É uma lógica diferente, né? Aham. Então, a gente prega, canta, serve ao Senhor. Sim. E, na medida do possível, a gente trabalha, né? E vocês viajam bastante, né? Para vários lugares aí, né? Esses tempos atrás, vocês estavam no interior de Minas Gerais, eu vi no Instagram. Vocês passando, você Quem fez já viu aí? uma selfie, selfie não, aquele vídeo é selfie Sim. em uma assembleia no interior, bonita, pai. Assim, Tipo, é um lugar planinho assim, bonito. Será que lá é Três Maria? Não, é né? Cuparaque. Era um nome assim mesmo, que tava Ah, escrito lá. isso. A gente foi... É longe, né? É longe. Acho que é longe. Então, né? Menino, no Cinco dia tinha horas. até canção e louvor também. A pra gente foi cantar fazer lá. abertura, na verdade. Foi né? fazer a abertura É- da É festa. aniversário da legal, igreja, né? pai. Aniversário da construção nova da igreja. Isso. A igreja, a antiga igreja, a igreja, na verdade, entrou numa reforma, né? Uhum. E aí fizeram a igreja, ficou linda demais, ficou muito linda. E aí na festividade de inauguração do novo templo, nós fomos convidados para cantar na quinta e na sexta, fazendo a abertura. Foi bom demais, irmãos. E, Meu irmãos, Deus. chegando até os irmãos lá de Cuparaque, né, muito amigo nosso, E já chegamos lá ao local onde a gente ia ficar, já tinha um presente em cima lá da cama. pastor Vinícius, Conhecemos um pregador também cantora bacana. Raquel Bacelar, né, esposa do pastor Vinícius, nos recebeu muito bem, né, o Foi uma pastor João maravilha. Devaí, que é o pastor presidente, e enfim, eles nos recebeu muito bem na casa pastoral, chique, irmãos, a casa pastoral parece um hotel 5 estrelas. Eu acho que eu pode colocar falo, até mais ó, uma estrela por conta. A dupla Giovanni Zera gosta de comer, tá? Nossa, Deus. Gosta de comer. Quando vê Então, uma mesa lá, Rapaz, eu vou quando direto chega pra interior cozinha. é fatura, né? Não. E o Não, eu povo- já vou visitar as irmãs na cozinha. Ó. Vai Tinha ter até uma irmã lá que ela tava fazendo alimentação, né? Aí elas e o estavam povo lá, de Minas tadinha. cozinha bem, né? Cozinha muito Nossa, bem. Deus. Tava Ó. sofrendo lá com o forno, né? Que não tava conseguindo ligar, não tava conseguindo Sim. ligar. Aí eu olhei e falei assim, irmã, a senhora quer que eu tente? Porque o meu forno é desse jeito também. Tem que pressionar, né? Uhum. Pra poder pressionar o botãozinho pra poder ligar o forno. Ah, tá, ficar segurando E ela 2 tava segundos ali, suando né? já lá, meu Deus. Aí eu fui rapidinho, consegui, porque o meu também era complicado, né? Uhum. E aí eu consegui ligar pra ela assim, irmã, muito obrigada. Demorar a ligar isso Nesse- aqui. Nesse dia, a gente Bom demais, hein, irmão? cantou na quinta-feira, né? Na abertura do culto, da festa da inauguração do templo. Aí o que acontece? Os irmãos já tinham preparado pra gente e para o pregador, esqueci o nome dele agora, do Rio de Janeiro. E aí preparou aquele jantar lá na casa pastoral, né? Nossa. Muito grande a varanda, no segundo Aí, ó, andar. só fala de comer, o que eu falei? E aí, só que para os irmãos que participou do culto, teve também uma janta. Ó, que legal. Né? Mas teve uma janta separada pra gente, né? Que fomos Sim. convidados, cantores. Isso é maravilhoso, irmãos. Não, a irmã foi me buscar lá embaixo, porque lá embaixo também, eles estavam fazendo também, que todo mundo tava comendo lá embaixo, né? Eu não sabia que era pra subir mais ele. Aí veio a irmã com um pratinho pra mim, me deu. Aí veio outra, me puxou, não, irmã, não come não, porque O lá de em vocês cima tá- tem muita comida lá em cima. Eu Ó. falei, não, mas cabe, que cabe, tá? Pra ficar E aí a gente misturou, né? Então a gente Nossa. misturou no meio dos irmãos. Assim, um detalhe da gente, da vida pessoal da gente é assim. Nós não temos essa questão de estrelismo. Sim. A gente vai cantar, Nem adorar eu, a né? Deus numa igreja. Claro, tem cantor aí que ele vai só para cantar, já vai com uma escolta para subir no púlpito e uma escolta para sair, entrar no carro e ir pro hotel e não gosta de... segurança, não se né? socializa com a igreja, né? Realmente é uma estrela. Verdade. É uma estrela. Ele... isso não é bom, né? Com certeza. Não quero entrar nesses Ainda mais méritos, no mas nosso assim... meio, né? Mas a gente sempre prefere estar com os irmãos. Sim, sim. Terminou o culto, vamos cumprimentar os irmãos, Isso. dar atenção aos irmãos, a gente gosta disso, Com certeza. né? A gente gosta de estar no meio dos crentes. Primeiro, que são irmãos. Isso. É o nosso dever, né, irmãos? São Eu acho que é irmãos. o dever de todos os cantores, porque Isso. não é que a gente quer que eles virem estrela, não, porque a gente gosta de tirar foto também com os cantores, né, irmão? Às vezes vê os cantores ali, quero tirar foto. E tem uns que não tiram, irmãos. Verdade. Tem uns que ignoram, né? Infelizmente. Então, assim, E depende do povo, né? depende. Nós É depende isso que do eu vejo, povo, nós né? dependemos de Então nós temos que todos. valorizar, né? É a mesma coisa de um funcionário
dentro de uma empresa, né, ele tem que tratar o máximo possível os Sim. clientes. Por quê? É os clientes que pagam o salário deles. Sim. Se eles Pronto. passassem a entender isso daí, né, eles valorizariam cada minuto ali, cada cliente que entrasse numa loja, eles iam receber de braço aberto. Sim. Porque eles têm que entender que é eles que pagam as contas, né? Pagam o salário dele, contribui para o salário dele sair todo mês ali. E a mesma coisa é o cantor. Se ele Claro. chegou no topo, dependeu de pessoas, né? Ali Pessoas para ajudar. de E ainda alguma depende, forma. né? Porque se É. ninguém E ouvir ainda as depende, canções, é. parar de seguir já Exato. era. Ó, irmão. e o próprio Jesus, ele usa pessoas, uma parábola daquele funcionário injusto, né? E mostrando a prudência dos salvos. Sim. Às vezes, Jesus usava esses termos nas parábolas para trazer lições para a gente. A maneira como eles eram prudentes, o modo como eles agiam. E às vezes nós, como cristãos, servos de Deus na área da música, a gente age assim, de uma forma muito indiferente àquilo que de fato nós deveríamos fazer. Sim. Então, eu tenho um cantor secular, né, eu acho que todo mundo conhece, o cantor Leonardo. Eu vi um camarada falando sobre ele e falou assim, ó, entre todos os cantores seculares aqui que a gente conhece, o Leonardo é o maior exemplo. Ele desce do avião, tem um monte de pessoas esperando ele ali, ele tira foto com todo mundo, ele dá atenção a todo mundo, ele não vai embora enquanto não tirar foto com todas as pessoas. Sim. Eu já vi algumas coisas de vídeo dele, ele desce do avião, cumprimenta o segurança, assim, as pessoas ali, ele dá essa atenção. E a gente, às vezes, Nós cristãos, né? agimos, assim, é totalmente incoerente Verdade, aquilo que nós incoerente. dizemos, né, a fé que a gente tem. Então, Sim, praticar, né? Amar uns aos outros. então Pois é. esse é o Aqui, nosso dever. infelizmente, na prática, né? Tá distante, né? É distante. A gente precisa, Tratando, desfazendo. a gente precisa imitar o exemplo de Jesus. Isso. Jesus, ele nunca rejeitou. Um certo dia, os pais tinham o costume de trazer os seus filhos, né, para que os mestres, né, os rabi, ali tocassem, né, a mão sobre elas e abençoassem elas. Era um costume entre os judeus. Uhum. E aí Jesus, como um rabi, como um mestre, se destacava entre todos os mestres fariseus, os homens da lei. E os pais viam em Jesus algo diferente e traziam os seus filhos. Certo dia, os discípulos começaram a enxotar as crianças, sai. Aquela coisa, ei, para. Deixa vir a minha, os pequeninos. Então, Jesus deu esse exemplo de que se as pessoas vêm até você, você não deve rejeitar ninguém. Verdade. Você deve acolher as pessoas, Com certeza. acolher os irmãos. Se o irmão quer tirar uma foto, você tira uma foto com ele. Né? Se o irmão O que quer... custa, Que né? privilégio, né, irmãos? Rapaz, privilégio Ó, a se gente- a alguém gente pegar, cantou, chamar foi. você pra tirar uma Ó, foto. Quer conversar com você? Converse. Conversa. Gente, eu fico vendo assim, igual uma vez a gente cantou. Foi Marcelo de Noronha, onde que o Matos Nascimento tava cantando? Foi onde? Foi aqui perto. Vila Graúna, Cariacica. Vila Graúna, Cariacica. Matos Nascimento ia estar nesse evento, né? E a gente também tava pra cantar. E ali, assim, depois, foi antes ou depois que ele tava tirando foto? Que ele cantou? Eu acho que foi antes, né? Acho que foi. Eu não lembro. Foi depois. Foi depois. Aí a gente conseguiu tirar uma foto e aquela fila enorme de gente pra tirar foto com ele. Não rejeito não, tá? Ele é bacana demais. Aí vieram aquele monte de gente fila e nós olhando assim, falei, poxa, ninguém vai tirar foto com nós. Aí foi, não, escuta só. Aí apareceu minha irmã, que Ó. conheceu a gente. Ô, do programa Lisélio, posso tirar foto com vocês? Eu falei, vem, irmã, vem. Nós quer tirar foto com você. É o A contrário. gente vai tirar foto com É, vocês, Jesus. irmãos. Não rejeita, não. Aí é o que tá se Isso é contrário. bacana, Não, né? isso deixa a gente mais alegre, né? Feliz, a pessoa reconhecendo o nosso trabalho ali, né? Claro. Isso é tão, sei lá, e muita gente não aproveita isso, né, cara? Não sabe não valorizar esse aproveita, momento, não. né? Às vezes acontece muito. É triste. Às vezes você está aqui, né, iniciando, Sim. lutando, e aí você grava, e aí até chegar, né, o momento da honra, né, Uhum. até o seu trabalho ser reconhecido e Deus fazer com que o seu nome, o seu louvor, né, se estenda a todos os estados do Brasil, até fora,
a gente percebe assim, um pouco a desvalorização. As pessoas Isso. não fez sucesso. Você vai no Infelizmente, Instagram do cantor, não tem quase ninguém. Vai no YouTube, lá no canal deles no YouTube, tem pouco inscrito. Irmão, e aí se tiver um ali, eu já fico feliz, viu? as Pode pessoas vir. não valorizam. Aí quando Deus muda a sorte, e aí o louvor faz sucesso, e aí os números de seguidores no Instagram começam a crescer, vira 100 mil, 200 mil, aí as pessoas começam a te valorizar. Não deveria ser assim. A gente deveria aprender a valorizar, até mesmo quando pra gente não tem valor. Verdade. Porque uma hora ou outra, quem na verdade, se alguém colocar um diamante na sua mão no estado bruto, você vai jogar fora pensando que é um cascalho. Mas para quem conhece o diamante, ele todo sujo, ele sabe que ele tem valor. Uma hora, quando ele for todo lapidado, ele vai, né, ficar algo, uma pedra preciosa e cara, né? Então, Falando bonito. Você viu? Assim, já isolou, foi dessa, hein? tô filosofando assim também. Além de compositor, é filósofo. Filósofo. Isso aí, rapaz. Mas assim também hoje a gente procura sempre atender a todos, né? Os irmãos que nos convidam, sem rejeitar nenhum lugar, né? A gente não está atrás de honra, reconhecimento, mas ser grato a Deus pela vida daquelas pessoas que você convida e elas te atendem, é um princípio da prosperidade da vida espiritual. Ser grato. Então, E fora que Deus proporciona para nós as amizades, né? Os amigos Também. que a gente sim, encontra na eu longa acho caminhada. que é uma das coisas mais lindas que acontece, É né? linda a união, Sim, gente. sim. Vamos se unir aí todos. Gente, quando eu vejo assim que a gente conhece pessoas igual conhecemos Lucas e Moisés, essa dupla maravilhosa, Amém. né? Que está aqui. Gente. Gente, são Rapaz. bênçãos de Deus. Então, assim, eu sempre falo com o Giovanni, né, amor? Eu sempre falo assim, gente, isso é gratificante demais. Nós conhecemos Josué Costa, que é maior amigo da gente também, Sim, sim. né? E fora outros também. Não vou ficar falando muito nome aqui, não, senão eles vão ficar tudo com ciúme, né? Não falar de um, Não, mas... Mas assim, que sempre tá no nosso cotidiano, né? Os amigos cotidiano da gente, sim. Na união, gente, isso vamos valorizar. Vamos Sim. valorizar, né? Verdade. Porque o importante, igual esses negócios de rivalidade, Verdade. porfia e ciúme, gente, isso não Isso. pode haver no nosso meio. Tem muito, porque tá? tem muito. Então, assim, a gente tem que andar unido, O na medo mesma de perder território Isso. ali. porque mesmo porque você está Isso. adorando a um Deus poderoso, Isso. um Deus vivo, e é Ele que é o dono de tudo, e Ele que Verdade. provê, e Ele que providencia. Com certeza. Então nós temos que descansar no Senhor. Claro que somos humanos, se preocupamos, Isso. né, com algumas coisas. É normal, né, Normal. José? Sim, sim. Moisés. Lucas. É Lucas. Só que eu confundo ele. Eu confundo você com Moisés. Então, e eu vejo assim. Tem cara de Moisés, né? Tem cara de Moisés, tá? É Lucas, né? Isso, Aí é eu Lucas. achava que ele era Moisés, ó. E eu sempre soube que era Lucas. Você sempre soube, né? Então na caminhada que a gente está tendo, gente, é gratificante. É frutífero, né? A gente encontrar pessoas Com maravilhosas. certeza. Ainda um tem, dando né? as mãos aos outros, né? Um Isso. caminhando assim junto com o outro. Verdade. Né? Não desfazendo de ninguém, estando junto. Eu costumo dizer Isso é que importante. que a fama, o reconhecimento, o dinheiro, né, se vir, que seja consequência do nosso trabalho, Sim. né? Sim. Não que a gente está botando isso em primeiro lugar, né? Sim. Nós vamos que fazer, né, buscar primeiro o reino de Deus. Nós estamos levando a palavra. Claro. Se isso vir, que seja consequência do que a gente está fazendo. Não que eu vou pisar em cima de alguém ou tentar queimar alguém para eu tomar o lugar Não. dele. entendeu? Somos humanos, precisamos de comer, E outro, né? tem o que espaço pra vir todo mundo também, né? Claro, Não, Tem espaço claro. para todo mundo. a gente não pode ter essa mentalidade mundana, né? Isso. Sim. Porque Então, tem assim, cantores até evangélicos que eu sei e conheço alguns que eles têm medo de perder território. Ou seja, eles têm contato, mas eles não conseguem chegar num patamar e eles sabem que você tem potencial. Só que não te indica porque fica assim, rapaz, se eu indicar Giovanni, se aquele cara conhecer Giovanni, ele vai passando pra frente, vai Nunca mais vai estourar te chamar. Complicado. e ele não vai me chamar mais, não vai querer nem saber de mim mais. Aí prefere nem falar, não indica, não faz nada. Agora, se entendeu? existe E ele fica ali pessoas. tentando fazer, mas nunca sai do lugar esse Isso tipo de gente. Se existe pessoas bacanas também, eu vou falar aqui, ó. Josué Costa.
Isso. Através dele conhecemos vocês, não foi Verdade, isso? Conhecemos verdade. vocês. Josué Costa. Josué, gente, Fala um pouquinho dele aí, senão ele vai deixa ficar com ciúme, tá? eu falar Josué, eu tô querendo falar aqui, mas tá difícil. Tá Oi, difícil, Jesus. ó, porque eu tô falando muito amor. Tá bom. Josué é uma pessoa que hoje se tornou um amigão nosso, né? Um amigão Sim. pessoal meu e amigo, né, da dupla Giovanni Zélio. Claro. A gente conheceu lá em esqueci o nome do bairro ali, depois de Nova Almeida, pertence a Fundão, né? Uhum. Ele foi cantar nessa igreja e nós também fomos cantar lá. Direção. Um pouquinho da- Bairro Direção, lá no Pastor Andrique, só esqueci o nome da igreja, né? E aí a gente conheceu o Josué lá, ele, no final que terminou o culto, ele chegou até a gente para tirar foto com a gente. E aí a gente já fez amizade ali rapidamente, eu sou fácil de fazer amizade com as pessoas. Uhum. E aí a gente já bateu papo, já trocamos o telefone. E aí depois a gente começou, ele mandou um bom dia para mim, Pai do Senhor, e aí... Aí começou tudo, né? Aí começou, né, a amizade, aí eu comecei a conversar com ele. Josué, e aí, você não tem vontade de gravar, não, rapaz? Vamos gravar, não lembro assim as palavras, né, mas ele não tinha essa experiência, não conhecia. Aí eu apresentei um lugar que a gente já tinha gravado, né, para ele, e aí ele iniciou. E, rapaz, o menino pegou o gosto pelo trem. Aí você vê que Rapaz, as canções lindas aí também. Josué hoje já virou um nome, né? Abençoado aí. E eu fico muito feliz É gratificante, pelo né? sucesso dele, Poxa vida. pelo que ele está alcançando. Porque Josué é um camarada muito humilde. Meu amigo, Deus te abençoe. Gosto muito da sua pessoa, amo você, sua família. Tô com saudade daquela pizza, tá? Daquela Olha, pizza. Eu não falei, só penso em comer. Aquele Vou churrasco falar que de mim. você prometeu, tá bom, né? Vai ficar aqui, né? Devendo. Então, assim, Josué é uma pessoa que a gente tem um grande carinho, um grande amor por ele. E, assim, ele sempre faz menção da gente em qualquer lugar que ele vai, no podcast, no verdade. vídeo. Inclusive, eu vi um podcast de vocês aqui. Aqui ele falou falando da que fez menção. dupla. Mas só que eu tenho uma dívida com o Josué. Uma dívida por quê? Porque, assim, eu sinto que eles sempre falam bem da gente e que a gente foi aqueles que ajudou ele, né? Esse começo da vida dele, o que ele é hoje, o que ele está alcançando, ele sempre faz menção da gente. Mas eu quero dizer que o que ele já fez por nós é muito mais do que eu já fiz. Então, assim, eu também tenho muito a agradecer a Deus pela vida dele, porque o Josué já fez várias agendas pra gente. Ele sim. Então a gente. É bênção. Os últimos. A gente fez 5 gravações, né, de pequenos clipes, trabalho para o Instagram. Sim. Josué. Ele presenteou. Ele Até no presenteou. Instagram. Josué Olha, falou tão bem da gente, assim, né, para um Produtor. rapaz, um outro Uhum. produtor, que ele ficou interessado em fazer um trabalho pra gente. Então, assim, Rapaz, Ele se isso é uniu, bom né? demais, O produtor Sim. nos abençoou e o Josué também nos abençoou. e presenteou Olha a só, Os gente dois. que com bom, um hein? trabalho no Instagram. Ele falou assim, esse trabalho aqui pode deixar pra minha conta, vai ser todo lançado no O Cacau Cacau falou Eita comigo, né? Um glória. pedacinho. Então, assim, Tem ele com forma de single também, falou comigo. Não tá em videoclipe ainda, Uhum. mas ele tá em forma de single, não é só cantado. Ah, tá. Isso. Mas é uma canção maravilhosa que Nossa, vale né? a pena ouvir, né? O Falou Comigo. Uhum. Josué, apaixonado E por essa aí- canção, né? O Josué gravou, né, esse último lançamento dele aí, que não vale a pena desistir, é um louvor nosso, composição nossa. Uhum. Ele gravou, eu fiquei muito feliz, né, por isso, ele gravou esse hino. E eu fiz até uma promessa de dar outro hino para ele. Olha. Então ele vai gravar outro nosso, Ó, que se legal. Deus quiser. E Então, bacana que através dele conhecemos vocês, Isso a aí, dupla, é onde eu e quero estamos chegar, né? aqui E assim hoje, vai. ó. onde eu quero chegar. Então, assim, através de Josué, hoje a gente conhece, né, Sim, você. sim. E Tá vendo como que é, gente, a a união, dupla ó. Lucas e Moisés. Você vê, posso né? dizer, Um Zé, o ajudando o seguinte, outro, né? Um ajudando o outro. Lucas e Moisés hoje pode-se dizer que é um tesouro do nosso estado, né? De Agora, uma curiosidade também, ó. dupla sertaneja, porque a gente não tem mais essa proeza. Assim, É. são poucas duplas sertanejas Uhum. gospel que representa aqui o nosso estado. E vocês são uma dessas, né? Que estão vindo com Sim, louvores sim. raiz.
louvores abençoados. Então, assim, nós temos o prazer de conhecer você, Ô, conhecer o rapaz. Moisés. E uma curiosidade que eu Tá tenho aqui hoje, também. Zé, isso aqui é um presente pra nós. Agora a gente tá aqui, a gente vai perguntar. Agora eu vou entrevistar o Ih, Lucas. agora vamos mudar. É Agora. você que vai ser entrevistado. Agora você, hein? Ah. Como que começou a dupla? Ih, Eu quero saber. É curiosidade nossa, a gente só Rapaz. precisa saber. Claro! olha, na verdade eu não tinha vontade, né, de gravar em dupla, por quê? Porque o tempo que eu tava, né, que eu frequentei algumas igrejas, eu conheci algumas duplas que se separaram por motivos bobos, entendeu? Por quê? Fúteis. Um não queria fazer a segunda voz, não queria fazer a segunda voz pro outro. Porque, tipo assim, não vou falar nomes, Sim. mas aí eles iam Tá pra certo. agenda, quando acabava o culto, as pessoas vinham tirar foto só com primeira voz. E aí o segundo ficava de lado. Aí se doeu, aí ele falou, agora eu quero fazer a primeira e você faz a segunda pra mim, ou então nós vamos intercalar, cada um canta metade, né? Aí o outro, não, eu não sei fazer segunda, né? Aí terminaram por causa disso. Ó, Terminaram a dupla por causa disso. E outros porque a esposa de um não conversava com o outro. Então tinha muitas Sim. coisinhas, né, desnecessárias, assim, Picuinha, né, que eles acabavam terminando, né, dupla por causa dessas questões. E o principal, né, que eu não me interessava muito, é a questão de compromisso. Porque às vezes, para mim marcar uma agenda, né, para dupla, eu tenho que ver primeiro com o outro. Né? isso. Vai dar para você estar indo? Você vai estar desocupado nesse dia? Tem Entendeu? essas. Isso aí às vezes, por causa de escala de trabalho e outras coisas, não daria, né, para o outro estar indo. E aí acabava também terminando dupla. Aí eu falei, a música dupla é casamento, é É um um negócio, você tem que estar casamento. bem ali, né, no mesmo ritmo, na mesma pegada, senão. Se União não, de não pensamento vai. e coração, Isso. né? Aí por isso eu segui minha carreira solo, gravei 4 CDs aí, né, tá Ai, ó, que espalhado nas maravilha. plataformas aí, tudo canções minhas Mas eu também. já tinha todo um plano, ó. Pois é, aí em 2022 aí eu conheci Moisés, eu tinha uma programação aqui mesmo nesse local, que era Live Lucas Jesus e Amigos. Eu sempre gostei de trabalhar com cantores, aí eu trazia cantores aqui para apresentar o trabalho deles. Na época, o Facebook não cobrava direitos autorais, Sim. né? Aí o cantor chegava aqui, então Rafa, ó, pode trazer 10, 20 músicas aí pra você cantar. Aí soltava a voz aqui mesmo. E aí eu chamei, aí eu falei com minha esposa, vou dar preferência agora a alguém que mora aqui perto. Você conhece alguém? Aí minha esposa conhecia, que já o irmão dele já cantou na igreja dela. Aí me indicou. Aí eu entrei no Facebook dele, né, de Moisés, e não tinha número de telefone. Aí eu entrei em contato com outro cantor que conhecia ele. Aí eu peguei o número e liguei para ele vir aqui para cantar, né, fazer uma apresentação musical aqui para as pessoas conhecerem o trabalho dele. Aí quando chegou aqui, aí ele cantou e tal. Só que pela foto, né, do Facebook lá que ele tinha, todo de ternozinho, arrumadinho, falei, rapaz, esse menino é tiradinho, acho que não vai vir não. Acho que não vai vir não. Que era bem simples, né, aqui, acho que não vai vir não. Mas topou na hora, entendeu? Ele tava até na roça, essa época ele tava até na roça. Aí veio aqui, aí gostei do tipo de voz dele, né? E aí eu tava gravando um outro trabalho, né, nessa época. E tava com a música já em gravação. Aí eu falei com ele se queria fazer uma participação, né? Aí foi, topou, eu levei no estúdio lá, ele fez a participação comigo. Aí depois eu conversei com ele para se ele tinha algum projeto musical que ele tinha vontade de gravar. Ele falou que tinha, ajudei ele, né, a gravar o CD dele, né, que ele gravou, conseguiu gravar ainda, o EP dele. E depois disso aí ele pensou em desanimar. Passou um tempinho e pensou em desanimar. Meu Isso tudo Deus. dentro de um ano só, de 2022. Aí, É prova, né? aí ele pegou e falou, pai, não dá mais não sei o que. Falei, rapaz, vamos continuar, cara. Aí peguei e comecei a falar umas coisas com ele por telefone, né? Pra ele não desanimar. Falei, rapaz, vamos fazer o seguinte, vamos gravar um EP, um projeto em dupla, só pra ver se vai dar certo. Porque o produtor lá falou que a nossa voz combinou, né? Que ele gravou, como ele gravou participação em uma canção e na outra ele colocou segunda voz. Eu falei, como você fez aquilo lá? O produtor falou que nossa voz casou, né? Ficou top.
Então, Ah, ficou mesmo, tá? então vamos gravar um projeto em dupla. Se der certo, a gente continua. Se não der, aí só fica nesse projeto mesmo. Aí tava meio desanimado ainda, falei, então tá bom. É tanto que algumas coisas que eu falei com ele, eu fiz uma canção, fiz uma música, né? Que depois que eu desliguei o telefone, vou pegar essas coisas que eu falei com ele, vou fazer uma música. Que é até aquela, você chegou até aqui, não pare agora. Nós gravamos com a cantora Carolzinha, a participação dela. Eu vi, Por muitas eu vi coisas esse aí. já passou, muitos até te abandonou, mas você ainda está de pé, entendeu? Ó, maravilha. Aí Linda, hein? peguei essas algumas São- coisas que eu tinha É falado forte. com ele. Muitas batalhas você já venceu, mesmo ferido e ninguém percebeu. As madrugadas que chorou, quando ali te abandonou, quando se ajoelhou, Deus ouviu o seu gemido. Não vale a pena parar, continue a caminhar. Você vai vencer. Aí pronto, aí fiz a música. No mesmo dia eu fiz a Poxa, música. que Aí bacana, eu falei, hein? vou gravar essa aqui já com ele. Aí pronto. Mas ela não entrou no projeto, essa canção aí. Eu deixei pra depois. Aí nós gravou esse EP e graças a Deus nós terminou de. Foi uma luta pra gravar esse EP. EP, esqueci o nome agora. Indecifrável. Nós gravamos, o carro deu problema na estrada. Eu gastei, tomei um prejuízo de R$ 2.100, R$ 2.200. Depois o cara não botou peça nova no carro, botou peça usada, o motor tava até com terra dentro. Meu Gastei Deus. mais 2.000 e pouco. Que o carro quebrou na estrada, indo colocar a voz lá no estúdio, Meu Jesus. que era lá em Terra Vermelha na época. Aí fomos, aí eu peguei e falei, não, se tá acontecendo isso é porque é pra dar certo. Falei com ele lá na rua, lá, Moisés estava comigo. Falei, não, se tá acontecendo isso é porque nós estamos no caminho certo. Eu peguei isso como Sim. Uma motivação. e a motivação. E aí continuamos. Aí passou mais 6 meses depois pro projeto sair. Quando saiu no mês de abril, se eu não me engano. Mês de abril. Quando foi no mês de maio, aí o projeto já estava na nossa mão. Aí quando foi em junho, nós já gravamos, foi o DVD, Festa na Roça. Aí, ó. Aconteceu tudo assim, entendeu? Quando os áudios já estavam prontos, aí aconteceu de a Festa na Roça lá em Cariacica. Aí eu vi aquele como uma oportunidade, né, pra gente vamos aproveitar isso aí e já vamos gravar logo o DVD. Ai, Aí saiu o nosso bom. DVD. Assim, aquele trabalho, Aquele né? trabalho lá. Nossa, Breve Nossa. tudo isso vai passar. Aí como as Nossa, primeiras olha a história, tá vendo? como as primeiras músicas que a gente tinha gravado, elas não, como é que eu posso dizer? Nós separou, era 3 composição dele e 3 minha. Aí o produtor falou, ó, já que vocês vão ter que gravar de novo, né? Por quê? Depois que eu arrumei o carro, né, que o carro deu problema e tudo, e nós voltou lá para botar a voz, no dia o computador do cara lá deu PT, perdeu toda a nossa gravação, perdeu todas as gravações que nós tinha feito lá, a produção que ele tinha feito, nós já ia colocar a voz, perdeu tudo. E falou, Lucas, o computador apagou aqui, eu não estou conseguindo ligar ele e tal. Aí quando conseguiu ligar, não tinha mais nada dentro. Nossa. Aí ele falou, já que aconteceu isso, eu vou aconselhar vocês agora a fazer músicas específicas pro projeto de vocês, pro EP. Ou seja, vocês compõem juntos, né? Que aí as músicas ficam sendo de vocês dois, né? Ao invés de pegar 3 de um e 3 do outro, aí a gente pegou e fizemos isso aí, compomos as canções específicas para esse projeto Indecifrável. Aí, tanto que a Indecifrável é dele ainda, que eu falei, não, essa aqui vai ficar, que essa aqui é bonita. Aí deixei lá, e as outras nós compomos e fizemos, gravamos esse projeto. E aí aconteceu isso daí ainda. Aí depois quando saiu, já que demorou para sair, saiu agora e mês que vem já é a festa, nós vamos aproveitar, vamos gravar o DVD, conversei com a rapaz lá e nós gravamos o DVD. A Rapaz, breve tudo vai passar e vamos embora. maravilha. E deu certo e nós estamos aí até hoje. Rapaz, Mas Aí, ó, foi ser luta, dupla tá? E a também gente- de casal tem suas facilidades, né, Ó, meu amor? assim, a vantagem. Fala aí. A vantagem. Eu sempre falo, hein? Incentivamos o casal também. A vantagem de ser dupla casada assim, né? É que. Assim, acabou o culto, né? Estamos agarradinhos. Aí vai dormir. Tamo junto. Aí
nesse sentido, é maravilha, maravilha. Mas agora, assim, Maravilha. falando... Partiu pra dupla, aí já vê as exigências, né, que fala. Aí hoje, né, a gente já consegue dar conta das agendas, né, a ter o compromisso certinho, porque Aí, olha que interessante. ele ó. saiu do trabalho dele, que ele trabalha no supermercado, aí ficava ruim, às vezes, para atender a agenda, porque, às vezes, no sábado, ele trabalhava até 7h30, era padeiro, né, no supermercado, e aí ficava até 7h30, 7h40, aí até em casa, tomar banho, para sair, para... Nossa, dependendo do lugar, né? Dependendo do lugar, nem tinha como ir. Sim. Aí tava ruim, aí eu falei, rapaz, sai daí e vem trabalhar comigo. Aí hoje ele trabalha comigo, aí nós faz a agenda. Aí sim, aí tá vendo? Aí, essa união foi boa demais, né? Aí então, hoje assim, ele trabalha pra mim lá. Então você é mais que adulto, é irmão mesmo. Agora é irmão. Rapaz, eu que sou legal. por conta, né? Você é da família de vez. Eu tô por conta dele aqui, ó. Ele é meu patrão. Que aí facilitou agora, a gente faz horário, igual Tá quando tem certo. agenda, fecha a loja mais cedo e vai, Sim. entendeu? Quando é Nossa, que longe. legal. Nossa, que Aí maravilha. ficou bem mais fácil a gente estar trabalhando E assim. aí ninguém tem nem desculpa, né? Aí tem desculpa Mas você não. vamos dar o lugar, né? Vamos, tô pronto. Isso, Isso, é interessante. Isso. E aí não E vamos, a gente percebe, assim, claro, né? A nossa conversa hoje se tornou aleatória, né? Sim, Gostoso. sim, que legal. Mas, assim, a gente percebe hoje esse entrosamento entre você e o Moisés, essa afinidade, a maneira como vocês conseguem passar o feedback só no olhar, assim, vocês já têm esse Sim, entrosamento. é muito bom. Isso é muito bom, rapaz. Assim, a voz de vocês combina muito. Vocês conseguem cada um cantar primeiro e fazer segunda, inverter Isso, hoje a gente vozes. Isso é interessante, intercalo, né? intercala, né? Tem vezes que ele começa, aí lá na frente, aí eu entro. Quando eu começo, aí lá na frente, aí é ele que volta, entendeu? Aí um faz a segunda pro outro, aí fica sempre nós dois sendo a primeira e nós dois sendo Agora, a segunda. fala a verdade, cantar de dupla, por um lado, é bem melhor, porque você canta sozinho, você olha para um lado para o outro, não tem ninguém. Não tem Verdade. ninguém, Aí gente. quando você tá não em gosto, dupla, sério mesmo. você tem como ter essa troca, Verdade. esse feedback, molhar. Eu Isso. sempre gostei de cantar de dupla, mas não tinha achado minha dupla ainda, né? Hoje eu já achei, meu filho. Eu garrei e acabou. Eu falo, não, sim, senhor, vamos ensaiar, sim, senhor. Né, amor? Eu acho interessante, porque a gente também se comunica muito com o olhar também, onde a gente vai, né? Já deu até ruim pra Já gente deu esse ruim negócio. pra gente. É muita história, né? Muita história. É muita história. Sentado no púlpito assim, e ela sentada na primeira fileira, né, de banco. Né? Como eu disse no começo, eu sou pastor. Uhum. Então aí, às vezes, a gente conversa em casa com o menino vai cantar, mas na hora assim me dá um branco, né? Aí eu faço o sinal pra ela, assim. A gente se comunica muito assim, qual né? menino vai ser primeiro e tal, assim. Ah, tá. E aí aconteceu de pessoas tirar conclusões erradas, né? Ih, rapaz. Aí, rapaz, achar que a gente tá conversando com outra pessoa pra trás, sim. Eu achava que ele tá. era casado com outra pessoa e eu com outra pessoa. Nossa. E ali, no caso, eu tava trocando olhares com a minha com dupla, ele. né? Rapaz. Falei, Nossa, gente, a gente sempre rapaz. falou que a gente é casado, andando de mão dada, gente, a gente parar na rua, eu falei, vocês são irmãos? Meu Deus do céu. Ah, eu falei, porque a gente assim, é um pouco parecido, né? O rosto, o olho, O olho grande. o olho Mas tem grandinho o olho assim. regalado, né? Então, hoje vai, eles achavam que a gente era irmãos, né? Sim, sim. A gente sempre falando que a gente é casado, né, Sim. e tal. E isso aí, nas igrejas a gente sempre gosta, às vezes, de comunicação mesmo das canções, né? Isso, Ou isso. fazer alguma pergunta assim, às vezes só de olhar a gente já se entende. Isso é interessante, Sim, né? e tem vezes também que a garganta de um não tá muito boa, fala, hoje você toma conta aí faz a primeira direto, fica só na segunda, É, né? e engraçado que E a assim gente, vai, assim, né? quando a gente canta, ele faz primeiro, eu faço segundo, depois eu faço primeiro, ele faz... Eu vi que vocês também intercalam, A gente né? intercala. Na verdade, eu queria que ele fosse a primeira, tá, gente? É? E eu só fazia as terceirinhas aí, a Mas não foi isso segundinha. combinado, não. E você Quando- tem uma voz parecida de ópera. Uma chuva de Ele, poder. ó, Giovanni canta muito, já falou que é Aí, meu marido é, não, tá? Meu marido não. Mas isso tem uma voz, um vozeirão. Tem vozeirão. Eu te amo Aí, mais ó. que a abelha ama a flor. Aí, ó, tô A minha vontade é que ele fosse a primeira
mesmo. E eu só Mas as não foi esse combinado, terceirinhas. não. Quando a gente combinou de cantar, É. eu falei, eu vou fazer só a segunda pra você. Aham. Ele Não faz, espera a pois primeira, é. não. E eu gostei tanto assim, porque antes eu não era muito boa, assim, de Aí aos fazer pouquinhos fez eu segundinha, fazer a não. primeira. Sim. Não era muito boa, não. Mas hoje eu tô gostando tanto de fazer. É isso, aí ele foi me ensinando, Zélia, as finalizações Meu assim, Deus. assim. Eu fui pegando, gente, Aí não hoje sei se eu eu me tô ensino. boa ainda, mas eu tô gostando. E eu sempre falei assim, poxa, por que você não faz a primeira de uma vez? Só fico como a segunda, né? Ele falou, não, vamos intercalar aí, porque às vezes minha voz não tá boa, a sua entra. Não, e Ou fica a legal minha essa não tá mudança. boa, ele entra. Mas acontece, tem dia que a gente tá com Isso. a canta bem Acontece, péssima, acontece. rouco. Já chegamos a cantar e viajar pro interior do Espírito Santo, né, do nosso estado, e eu extremamente rouco, com garganta inflamada, e a gente tinha que ir chegando lá, e os pessoal esperando a gente cantar o hino, que eu fazia voz, né, que é eu começo, né, uma chuva de poder, ele é altão, bem alto. É alto, tá? Eu tive que fazer essa parte alta para o refrão ficar bom para ela, senão ia ficar muito Sim. baixo. E aí chega lá com aquela voz rouca, né, meu Deus, Pai do Senhor. Mas, É bom demais que a voz fica mudada, né? e os Mas é frangos? bacana. E os frangos? Rapaz, quando ele subia, aí rouco, os frangos apareciam, né? Quando a gente foi Nossa. cantar em Itaiumi, ali pro lado de Governador Valadares, foi Aí eu isso? vim. Nós cantamos lá na igreja e tal, poderia a gente ter cantado algumas canções antes, né? Uhum. Aí a outra canção a gente foi até cantar Vou Me Lançar, ela é um pouco bem alta. Vou te adorar. Essa canção. E aí o som dela, de lá do que veio pra mim, tava distorcido. Então eu tava cantando lá no sul, no norte, Nossa, Você me distorceu tornou. no meu ouvido. Eu creio que foi o meu ouvido. Eu nem sei se foi o som deles que Aham. torceram tudo, né? E aí Nossa. cantei um pedacinho, menino, pensa, desafinado. Nossa. Desafinado. Já aconteceu com a gente por Torceu falta de meu- retorno. Então, É. o retorno lá não tava bom, não. Eu acho que foi Não é isso. que o cantor que canta direitinho, né, ele não desafina, Isso. ele semitona, fica, sai do tom e fica meio Isso. deslizando ali, É. né, Quando fora. a gente percebe que tá. Né? Aí já- Mas só que o bom da gente, que a gente assim, vamos embora, Bora. não entristece, né? Não para Não, de pode cantar não, pode não. e vai sentar chorando, não. A gente É, bola pra Só não frente. pode dar crise de riso, né? Aí se começar a rir, Esse é o problema, irmão. Esse é o problema. Hoje, tem vezes que eu evito de olhar pra cara de Moisés, porque que a gente costuma conversar, falar algumas coisas, e dependendo do que acontece, ele sabe se eu olhar, eu vou rir, aí começa um rindo, aí já Não, o era. problema é esse, que o A Giovanni é crise bem de riso engraçado. começa e O Giovanni já é era. bem engraçado. Aham. Então, às vezes quando ele vai, se ele quer rir, o problema é que se eu começar a rir, eu não paro. Nossa. Ó, Eu não paro. teve uma e- vez, a minha menina era pequenininha, né? Ela tinha um aninho e pouco, mas a minha menina sempre gostou de música, né? Pequenininha. Ficava na beira do berço, dançando e aquela coisa toda. E aí eu ficava cantando pra ela, assim, aquele hino Agnus Dei, né? Digno de louvor. Mas eu cantava assim, naquele tom de bebezinho, né? Aham. Digno, digno, digno pra ela, né? E ela gostava. E aí, rapaz, a gente foi cantar na igreja. Aí a gente fazia o louvor da igreja. Aí na hora de cantar, e aí ela cantando, e eu fazendo a segunda voz, né? Aí ela cantando, digno de louvor, eu esquecia, pai, digno, digno, E digno. aí eu- você fez uma voz mais grossa. É, digno, rapaz, ela virou pro lado e começou a rir. Acabou o hino. Nossa. Acabou, não, rapaz. gente. Aí já era. Começou a crise de riso, já era. filho. Rapaz. Foi Pois bem. mas é benção, né, rapaz? Essas coisinhas assim é bom que fica marcado. Porque se você for levar também tudo, né, a sério e não rir, não brincar, fica chato, né? Sim. Não, tem que rir, tem que se divertir mesmo, né? Ainda mais vocês que andam bastante aí também, né? Viajam bastante. Então tem que ter esses momentos aí de dar risada, né? Tem para lembrar, né? É muito bom descontrair um pouco às vezes até o momento que tá passando ali, de cansaço e tal. Sim. Isso é legal. Tem pessoas que se cobram muito, né? A gente tem que ser comprometido com o que está fazendo, mas você não pode se cobrar além do que você pode dar na música. Aí tem pessoas que elas se cobram muito. Então, quando não atinge aquilo que ela esperava cantando, né? A perfeição da voz, Sim. aquela coisa toda, elas entram
num estado emocional de decepção, de frustração. Verdade. E a gente nem todo dia está com qualidade de voz. A voz nem todo dia está boa. Ah, não. Tem dia que Você- você acorda e a voz está totalmente você, estranha. você entra Na de no... manhã, principalmente, É, né? não, É, É uma maravilha quando convidam para manhã com Deus, né? Sim, é uma sim. bênção de Deus. Mas nem sempre a garganta tá boa pela manhã, né? Então Verdade. é um esforço nós já tremendo. cantou uma vez de manhã, mas conseguimos chegar no tom, que às vezes tem algumas músicas nossas que é um pouco alta, porque nós cantamos na sexta, sábado e aí domingo de manhã e o irmão queria que nós cantássemos ainda domingo à noite, né? Pronto. Só não cantamos porque era longe, nós tínhamos que vir embora. Mas aí não falhou, né? Na voz de manhã tava bem, né, afinadinho ainda, porque Ah, que maravilha. nós cantamos na sexta, no sábado à noite e no domingo de manhã. tava quente, tava Mas, quente. aí ainda tava, né, daquele jeito ainda. E Toma- quanto aí mais toma- canta, parece que abre, né, a garganta. Isso, né? é. Não fica enferrujado. Mas se chegar cru, assim, amanhã de manhã pra cantar, eu acho que a voz já não é a mesma, não. Que de manhã, querendo ou não, nossa voz tá grave, né? Tá meio sonolento Isso. ainda, né? Isso, e é diferente. Eu vi um professor de voz falando o seguinte, que as cordas vocais, né, as tessituras vocais é como se fosse um corpo dentro da gente, separado. A gente acorda, a gente também tem que aquecer para elas acordarem. Por isso que a necessidade de aquecer, de fazer a Sim. preparação vocal, ela é importante para você despertar as suas cordas vocais, ajustar ela para que quando você cantar, você consegue ter o resultado esperado. Aí, Sim. às vezes, a gente ir cru assim, chegou, não preparou a voz, e chega e canta, É verdade. abre a garganta, com 2 louvores você já tá rouco. Por quê? Verdade. Porque forçou a voz Forçou. porque são músculos, né? É. Então precisa fazer o exercício para esticar elas e... Mesmo assim, acordamos mais cedo, né? Tem que acordar bem mais cedo, porque o grave fica, né? Mas depois você vai, aí vai fazendo uns negócios ali, toma um café pra esquentar logo a Quando garganta. sai fino a voz, Dizem né, que café não é Jô? muito bom por causa do açúcar, mas Isso assim, não. vou te falar uma coisa, Rapaz, mas tem que tomar um cafezinho. tem que tomar, mas... Agora, outra coisa, tem cantor que ele vai cantar à noite, ele não janta antes. Porque Ah, tem tá. dificuldade. Não, se tiver janta, eu janto. eu gosto de barriga evito, cheia, eu gosto de Falei barriga que ele cheia. gosta de Não comer. sei vocês, Vira e mas... mexe, fale comida. É? Não é só eu, não. Não sei vocês, mas até hoje, eu quando vou cantar, qualquer lugar, pode ser qualquer lugar, ainda dá um friozinho na... Tá. Ah, sim, essa emoção? Aquele negócio Dá. na barriga assim, né? Ah, dá Você, sim. rapaz, Tá, sim. eles Em falam vez que de isso é errar, bom. é bom. Eu não acho bom, não. É por porque isso que eu pode evito atrapalhar a comer, eu gente. evito não sei o quê, Aquele entendeu? friozinho aqui, Isso, mas aí atrapalha a gente, comigo Ah, a é gente só tem que pedir enquanto a não Deus começa a cantar. misericórdia. É, Começou a cantar ali, passou da primeira, segunda frase, aí já Acabou. Aí acabou. Mas enquanto, quando uma fala, daqui a pouco vamos ouvir Lucas e Moisés. Aí parece que dá aquela porrada aqui. Aí a barriga Aí isso é começa. bom, isso é bom. Aquele frio, um gelo assim, eu um não gosto negócio muito assim. não, porque isso... Aí fica, acho que é ansiedade, né? Não Mas sei. é ansiedade. Aí quando chega na hora, aí passa. O negócio é chegar lá na frente e começar a cantar. Aí passa essa pronto. coisa. Agora, assim, quando é nas igrejas que eu já cantei, a gente volta, né? Eu não tenho isso, não. Isso. Mas tranquilo. Geralmente é onde a gente nunca cantou ainda. Agora, tal. dependendo do público, quando você vai na igreja que o pessoal gosta mais de ouvir e não tem aquela aleluia, glória a Deus, Nossa. nem se Mais manifesta tranquilo. e fica só te vendo, É verdade. aí é um desafio. Desafio. É um desafio, porque você... nada que você faz, o pessoal se move, você fica, Move não. fica ali, né? Já aconteceu com a gente já. Dá vontade de acelerar a música logo, tem que botar 5 vezes ali pra acelerar lá pra acabar Até e 20. sair. Não, e fica aquela coisa na cabeça, né, gente? É. Será que os irmãos, né? Isso, tá gostando, não É, tá, tem e muito tal. isso. Não, Depois você vê o isso já resultado, aconteceu, né? Isso aconteceu Pois é. foi na igreja presbiteriana que a gente cantou. E aí, a igreja presbiteriana é diferente da Assembleia. A Assembleia É tá, tranquilo. aleluia, Uhum. glória a Deus, aquela coisa toda. E a presbiteriana não, os irmãos, eles ficam ali ouvindo, né? Adorando a Deus, te ouvindo. Ouvindo. E no meio presbiteriano, o assembleano não fala aleluia, glória a Deus, né? É. Oi, meus irmãos, boa noite, graça e paz, né? Aquela coisa assim. É bem diferente. É diferente. Então, assim, o clima é totalmente diferente. Não vai chegar assim, aleluia, quem tá aqui, levante a mão, dê um glória. Não tem isso. E você fica ali, você canta, você fica só o fone no ouvido, né? Sim. A maioria das igrejas tem fone no ouvido, aquela coisa toda. E você canta, cantou, Acabou. agradeceu, sentou
e pronto, O acabou. bom que eles chegaram, assim, quando a gente chegou na igreja nesse dia, já veio os irmãos preparando a gente, né? Eu nunca acostumei com isso. Com isso, Já foi a veio primeira botando vez. fone. Já veio Ah, colocando tá, ó, fone, vai ixi. colocar negócio. Eu falei, tá dentro. Rapaz, diferente, tá? Diferente. É diferente. Foi bacana. Mas Legal, é cara, maravilhoso, né? bacana, A gente bacana. tem essas experiências Isso. e elas são boas, né? Com A certeza. gente... Agora Tem você lugar vê, que não você bate quer. palma, né? Tem lugar que não bate Você quer palma ver o cantor também. ficar feliz quando o microfone tá maravilhoso. Você tem um retorno. Regulado certinho. Porque você ouve a sua voz, sabe que você tá Isso. cantando, tá seguro, é bom demais. Verdade. É, Isso é bom demais. Pois é, gente, a conversa tá muito boa. Mas vamos caminhar agora pro final. Que pena. A né? hora Vontade de passa falar mais. voando, né? Quando o assunto não, tá bom é assim. que- e- Aí, o que eu quero pedir vocês agora para deixar um conselho aí para esse cantor que está começando agora, né? Pode ser dupla, pode ser cantor solo, mas está começando agora. Qual o conselho de vocês aí, né? Com a experiência que vocês já têm, qual o conselho vocês deixariam para eles hoje? Né? Você que está começando agora nessa área musical. Eu vou aí. falar primeiro, então depois Isso. ele Vai fala. lá. Fala em forma cantada. Aguenta firme, não desista. Continue a lutar. As crises e as dores acontecem, mas chega uma hora aonde elas têm seu fim. Se você não desistir, é pra minha inspiração de também permanecer fiel e firme. Eu tô contando contigo. Deus tá contando com a gente. Os céus inteiros se movem pra ver a gente vencer. Então, Rapaz, que isso, hein? Lindo demais, rapaz. o meu Vai lá. conselho para quem está começando e para quem já está nessa jornada e às vezes tem aquela sensação de frustração, né? Está batalhando e parece que nunca acontece. Que Deus seja a sua principal motivação. Que tudo que você fizer faça para a glória de Deus. Nunca faça nada buscando sucesso, reconhecimento. Que tudo isso seja a consequência. Isso. Que seja consequência. A Bíblia diz que nós fomos chamados para louvor da glória de Deus. Então, nós fomos chamados para glorificar a Deus. Então, glorifique a Deus com o dom que Ele te deu. Seja cantando numa igrejinha pequena, numa igreja grande, para 2 pessoas, 3, para 10 pessoas. Nunca escolha lugares, né, aonde tem pessoas que invocam o nome do Senhor e convidam você para cantar. Vá lá, honre aqueles irmãos. Porque eu entendo uma coisa, Deus faz teste conosco, Deus nos coloca em teste, Certo. Deus nos prova, e tem muitos cantores que estão sendo reprovados por Deus, aparentemente têm sucesso, mas estão reprovados por Deus, porque não cumpre o mandamento, não consegue mais ter olhar para os pequenos. Então, que Deus continue preservando você. Se você é esse irmão que não escolhe lugar, está em qualquer lugar, ali onde adora o Senhor, louvando a Ele, continue louvando. Não almeje o sucesso, almeje ter Deus agradando o seu louvor. E as outras coisas, Deus vai fazer com que chegue e ajuste no lugar e no tempo certo. Que Deus abençoe, esse é meu conselho, que Deus seja o centro daquilo que você faz. E o que você busca, né? Benção pura. Deixa também o Instagram de vocês, as suas redes sociais. Às vezes falando o nome de uma canção, talvez fique até mais fácil a pessoa já achar direto lá no vídeo de vocês, né? Mas pode ficar à vontade aí para vocês falarem aí as redes Isso. sociais. Eu falo do YouTube, você fala do Instagram. Sim. Nós temos 2 YouTubes, 2 canais que nós fizemos. Temos o mais recente, né? Que tem a canção Aqui Tem Adorador, que é o lançamento. Giovanni Zélia Oficial. Automaticamente une com outro YouTube também, né? Que é o mais antigo. A gente tem várias canções que está passando aqui. Vamos lá, gente. Ouve. Giovanni Zélia Oficial. Isso aí. E também no Instagram, Giovanni Zélia Oficial. Também. Facebook da mesma forma.
no Instagram temos nossas publicações, mas eu espero que você vá lá e conheça o nosso perfil no Instagram. Passa a seguir a gente. Sempre deixa lá um comentário, deixa, né, um coraçãozinho lá no YouTube. Também deixa comentário, dê um like, um joinha lá, se inscreve no nosso canal no YouTube, compartilhe nos grupos. Esse novo louvor nosso, né, que aqui tem adorador, é um louvor bastante abençoado, bem pentecostal, para colocar em conjuntos para cantar. Então, vão lá e conheçam. Também nós temos nossos louvores nas plataformas digitais, Deezer, Spotify e outras plataformas, né, que as que tem aí. Que eu nem conheço, na verdade, mas tá lá. Eu sei que tá lá. Então, Giovanni Zélia Oficial, você vai encontrar a gente. Só tem a gente, né? Assim como Lucas e Moisés, só tem também. Bênção. É isso aí, benção pura essa mistura. Foi um prazer receber vocês aqui. Prazer nosso, meu amigo. Rapaz, muito feliz, né? Nunca imaginava que um dia vocês estariam aqui na minha frente. E eu que não imaginava aqui também. Aqui dentro da minha casa ainda, rapaz, é um privilégio. E vem novidades, então, é uma né? honra E surpresas. Isso, tem né? surpresa aí, em breve, né? Em breve. Vai estar acontecendo aí. Vocês vão estar sabendo, você que vai acompanhar agora aí, seguir eles nas redes sociais deles aí, vocês vão estar sabendo mais pra frente, né? E vai ser bem. Isso tudo é pra honra e glória de Deus, né? Ó, e só finalizando aqui, e quem vem aqui é bem tratado, gente. Tem um café gostoso aqui, tem um bolo ali, e daqui a pouco nós vamos devorar, a gente vai sair daqui. Glória. Então, ó, aqui o negócio é bom, hein? Se você foi convidado para vir aqui, aproveite que aqui o negócio é bom. É isso aí, povo de Deus. Muito obrigado pela sua audiência, por você ter ficado até agora. Eu espero que tenha gostado, que foi uma conversa bem legal, foi espontânea, foi boa. Né? Não seguimos protocolo, o negócio aqui foi bom, hein? Foi bom. Natural. Naturalmente aconteceu, então isso que é bom, né? Ficar à vontade, falar, brincar, isso aí que é bom. Então, muito obrigado pela sua audiência. Que Deus continue abençoando. Curte aí, comenta aí, se você gostou ou não. Né? Mas comenta aí, segue a gente, inscreve no nosso canal aí. E que Deus abençoe todos vocês. Valeu, gente. Até a próxima. Fica com Deus. Abraço para todos.